Uau! Você não para de ver cenas engraçadas de pandas na folha da sua prova final. Todos aqueles vídeos de madrugada no YouTube marcaram presença, hein? Você rabisca algumas palavras esperando que algo faça sentido. Olha para o seu relógio e percebe que tem apenas 10 minutos para terminar. O modo de pânico está oficialmente ativado, mas ninguém sabe que seu relógio tem um toque de magia. Você clica no botão de parar do relógio e relaxa. Não se preocupe, ninguém vai virar pó e metade do universo não vai desaparecer. Você simplesmente congela tudo no tempo, exceto a si mesmo. Com essa capacidade, você pode parar o tempo por 1 minuto por dia. Então, depois de congelar o tempo, você vai até um de seus colegas, tira uma foto da prova e volta para o seu lugar. Você descongela o tempo e escreve a resposta certa. Ufa! Pelo menos conseguiu garantir uma nota para aprovação. Eu sou Steve, do departamento jurídico. Quero me assegurar de que você sabe que o incrível não tolera colar em provas. Ok, pode prosseguir. Você sai da sala de aula com um sorriso grande no rosto. Ao verificar seu relógio, ele mostra que se passaram 10 segundos do tempo congelado. Ainda tem 50 segundos restantes. Depois dessa prova, vai buscar algo para comer. Você está no semáforo, esperando para atravessar a rua. Ei, tem uma garota falando ao telefone e um carro está vindo na direção dela. Todo mundo vê, mas ninguém consegue fazer nada e o carro está a apenas alguns metros dela. Você clica no botão de parar e tudo congela novamente. Você corre até aquela garota e a move o mais rápido que pode. Então, corre de volta para onde estava e clica no botão novamente para descongelar o tempo. Todo mundo está confuso, mas pelo menos a garota está segura agora. A missão toda levou mais 10 segundos. Tem 40 segundos restantes. Você entra na cafeteria para fazer uma refeição rápida. Assim que pega seu café, você se vira e perde o equilíbrio. Sua bebida está caindo e prestes a derramar. Você clica no botão instintivamente e a bebida fica literalmente suspensa no ar. Você coleta todas as gotas e as coloca de volta na xícara e clica no botão novamente. Você acabou de economizar $5 e uma ida à lavanderia. Percebe então que gastou 15 segundos economizando sua bebida. Só tem mais 25 segundos para hoje. Quando está indo até a lixeira para jogar o copo fora, alguém esbarra em você. A fivela se solta e o relógio se espatifa no chão. Você o pega e vê um arranhão no visor, além de algumas partes que se soltaram. Você junta as peças tentando consertar. Ao fazer isso, vê uma mosca ao seu lado e a espanta. Estranhamente, ela nem mesmo vacila. Você olha ao redor e vê todos congelados no tempo. A pessoa que esbarrou em você ainda está em pose no meio do movimento. Os pombos que comem migalhas de pão também estão congelados, assim como os carros e as pessoas. Como o relógio estragou, seu poder foi invertido. Tudo está pausado e agora você só tem 25 segundos do tempo normal. Se desperdiçar tudo, ficará congelado no tempo para sempre. No início, você dá o seu melhor para consertar, mas não sabe o que fazer. Pega seu telefone para procurar por algum tutorial sobre como consertar relógios, mas ele não carrega. Você continua tentando atualizar, mas nada acontece. A internet só funciona em tempo real, e 25 segundos não são suficientes para nada. Só tem um lugar agora onde você pode aprender como consertar relógios nessa situação: uma biblioteca. Você terá que ler sobre isso e aprender do zero, e assim, corre para a biblioteca mais próxima que fica no campus. Acontece que existem apenas alguns livros sobre como consertar relógios, mas eles não têm nenhuma informação de que você precisa. Você encontra uma bicicleta e vai pedalando até a biblioteca pública. Levou 4 horas para chegar lá. Depois de chegar, vê inúmeras estantes de livros. Você pode facilmente voltar para o tempo real e perguntar ao bibliotecário onde encontrar o que precisa, mas isso pode demorar mais do que o tempo restante. Existem muito mais livros do que você esperava. Você pedala de volta para casa e pega algumas coisas para comer e dormir. Vai ser um longo dia. Quando volta, pega alguns livros grandes que parecem ter a resposta. Nenhuma rede social pode distraí-lo, já que a internet nem mesmo funciona. O tempo passou e você finalmente terminou 2 grandes volumes de mecânica. Mas tem apenas um problema: você não consegue encontrar o volume 3. Sua única opção é ativar o tempo para fazer uma pesquisa rápida na internet sobre onde ele está. Não dá para baixar um e-book, pois vai demorar muito e é impossível imprimir com o tempo congelado. Você clica no botão e o tempo recomeça. Todo mundo parece confuso sobre um colchão e sobras de comida presentes por todo o chão da biblioteca. Mas você faz uma busca rápida na internet e descobre que pode encomendar o livro agora e recebê-lo no dia seguinte. Bem, tá legal.
Acontece que o livro mais próximo está em uma biblioteca na costa oeste. Mas notícias, você está em Nova York. E o que é pior é que a única fonte foi atualizada anos atrás. O livro pode nem estar lá. Você congela o tempo novamente. Levou 10 segundos para obter todas as informações necessárias. Você não tem escolha, a não ser fazer uma viagem que levará cerca de meio ano de bicicleta. Nenhum outro veículo está disponível nessa situação. Você encontra a melhor bicicleta e equipamentos, coloca alguns mantimentos na mochila e parte da cidade. Você viaja pelas montanhas, pântanos e terras áridas, pedala por cachoeiras congeladas e atravessa fortes tempestades congeladas no tempo. Você encontra lugares fechados para dormir, já que o tempo está congelado durante o dia. Mas, na verdade, você demorou para chegar lá e prolongou a viagem para ver todos os pontos turísticos do país. Você passa uma semana no Grand Canyon e um mês em Yellowstone. Foi até ursos e lobos para que pudesse realmente ver os detalhes de seus focinhos. Você até mesmo decidiu pedalar até o México para conferir as incríveis vistas e paisagens ao redor. Visitam todas as cidades e vilarejos sem se preocupar com dinheiro ou um lugar adequado para ficar. Steve, do departamento jurídico novamente. O incrível não tolera o uso de coisas sem pagar por elas. Lembre-se, essa é uma viagem de fantasia. Ok, pode prosseguir. Depois de percorrer todo o México, você desce à América Central, onde pode visitar ainda mais pontos turísticos e marcos incríveis. Ei, você já está tão longe, por que não continuar pedalando até a América do Sul? Dá para ir visitar seu amigo na Argentina. Quer dizer, ele não saberia que você está lá, mas seria bom fazer uma visitinha para ele. Depois de se bronzear no Brasil e escalar montanhas na Bolívia, você chega ao ponto mais meridional da América do Sul e admira a jornada que fez. Do outro lado do oceano está a Antártica. É impossível pegar um barco e navegar até lá, então decide que é hora de voltar ao trabalho. De acordo com seus cálculos, você levou cerca de 4 anos para completar essa jornada. Mas você finalmente chega à biblioteca. Pega um pouco de água para beber, mas sem querer, deixa cair o relógio no chão e ele retoma o tempo. Todo mundo está em movimento. Os carros estão buzinando. Os cães estão latindo. As pessoas estão berrando e gritando umas com as outras. Você não ouvia uma voz humana havia muito tempo. Algumas pessoas estão olhando para você. Você está maravilhado com toda a energia ao seu redor, mas de repente volta a si. Você se atrapalha tentando achar o relógio. Aqui está. Você para o tempo. Só tem mais 3 segundos. Você passa o que parece ser mais um mês naquela grande biblioteca tentando encontrar o 3º volume. Não tem mais tempo para fazer outra pesquisa na internet com esses 3 segundos. Depois de finalmente encontrá-lo, você passa mais 2 meses tentando descobrir como consertar seu relógio. Quando terminar, tudo que você precisará fazer é clicar no botão para trazer tudo de volta ao normal. Mas você decide pedalar todo o caminho de volta para casa. Você limpa toda a bagunça da biblioteca e volta para a cafeteria onde tudo começou. Até devolve a bicicleta que pegou emprestada. É isso. 3 segundos para ver se todo esse trabalho foi em vão. Você clica no botão e o tempo do relógio avança. Você olha para ele. 3, 2, 1. Tudo voltou ao normal. Você volta para casa e tranca aquele relógio na gaveta para nunca mais olhar para ele. Até a próxima vez. Imagine um planeta em que cada respiração sua eletrifica seu corpo como uma dose de café expresso. O céu acima de você tem um tom intenso de azul, enquanto árvores colossais se estendem em direção aos céus, com suas folhas verdes vibrantes crescendo em um ritmo surpreendente. O exercício diário se torna uma emoção sem igual. Com a abundância de oxigênio, você vira uma versão superpotente de si mesmo. Correr parece fácil enquanto você se lança pela paisagem, levantando pesos que normalmente pareceriam impossíveis. É como se o próprio mundo estivesse infundido com uma onda de energia. Tudo está se movendo mais rápido. A vida selvagem ao seu redor é igualmente afetada por essa sobrecarga de oxigênio. Os animais percorrem a terra em proporções majestosas. Suas estruturas maciças são impulsionadas pela velocidade e agilidade. Imagine-se em uma perseguição de tirar o fôlego com um guepardo carregado de oxigênio, correndo contra um predador que poderia envergonhar uma Ferrari. Agora, você deve estar se perguntando como um cenário tão absurdo pode ser possível. Bem, vejamos. O oxigênio é o poderoso combustível que mantém a vida em movimento.
Ele compõe cerca de 21% do ar que respiramos, e cada respiração que fazemos leva essas moléculas minúsculas às nossas células, fornecendo-lhes a energia de que precisam para se desenvolver. Sem oxigênio, nossas células teriam dificuldades e nossos corpos se desintegrariam. Mas isso não é tudo. O oxigênio é um superstar que funciona para todos os tipos de seres vivos, desde pequenas bactérias até elefantes gigantes. Ele é importante até mesmo debaixo d'água, onde enriquece os oceanos. Criaturas incríveis como o plâncton e algas produzem muito oxigênio, criando um mundo subaquático próspero. Mas para entender completamente o impacto dos altos níveis de oxigênio no planeta, prepare-se para uma viagem no tempo. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles testaram rochas de 2 lugares diferentes que estavam muito distantes um do outro. E dá para acreditar? Essas rochas continham pequenas bolsas de gás que mostravam como os níveis de oxigênio aumentaram em quase 1/3 em um período muito curto. Era como um sopro de ar fresco. Então, eles estudaram essas rochas e descobriram que os níveis de oxigênio naquela época eram muito mais altos. Imagine paisagens exuberantes, florestas imponentes e pântanos gigantescos que se estendiam até onde você podia ver. Durante o período carbonífero, o oxigênio dominava a atmosfera em impressionantes 20%, exatamente como hoje. Mas, nos 50 milhões de anos seguintes, seus níveis subiram para incríveis 35%. Você consegue imaginar o que isso fez? Com o aumento do oxigênio, algo incrível aconteceu. Enormes florestas cresceram por toda a Terra, criando um mundo verde de tirar o fôlego. E enormes pântanos tomaram conta das áreas baixas, fazendo com que a paisagem parecesse surreal e de outro mundo. Ao mesmo tempo, os níveis de dióxido de carbono caíram. Normalmente, quando as coisas se decompõem, os micróbios liberam dióxido de carbono no ar. Esse gás age como um cobertor quente, retendo o calor do sol e elevando as temperaturas. Mas nos misteriosos pântanos onde essas plantas gigantescas estavam enterradas, os micróbios não conseguiam fazer seu trabalho. O resultado? O planeta ficou muito frio. Quem ia imaginar que um sopro de ar fresco poderia ter tal poder? Os cientistas ainda estão tentando descobrir por que isso aconteceu, mas uma coisa é certa, não estava acontecendo apenas em um lugar, foi um fenômeno mundial. Era como se o planeta estivesse fazendo um jogo engraçado com o clima. Mas vamos nos antecipar ainda mais. Vemos os primeiros dinossauros da América do Norte fazendo sua grande entrada. Foram os altos níveis de oxigênio que deram um grande impulso ao surgimento dos poderosos dinossauros na América do Norte e além. Imagine os trópicos repletos de criaturas magníficas e gigantescas. Obviamente, os dinossauros não apareceram do nada. Eles se aproveitaram de um ambiente em transformação que era perfeito para sua evolução. Os níveis de oxigênio desempenharam um papel importante nessa festa dos dinossauros. À medida que os níveis de oxigênio aumentavam, também aumentava o tamanho dessas incríveis criaturas. Eles começaram pequenos com predadores como os Shindesaurus, e logo depois, dinossauros enormes como os saurópodes tomaram conta da Terra. Então, 65 milhões de anos atrás, os dinossauros desapareceram e os mamíferos assumiram o controle. E aqui está a parte interessante. Os mamíferos nunca cresceram tanto quanto os dinossauros. Então qual é a explicação para isso? Os mamíferos, e os seres humanos também são mamíferos, a propósito, são especiais porque podem regular a temperatura do corpo. Mas isso tem um custo. Precisamos de muita energia para nos manter aquecidos em comparação com os répteis e os dinossauros. Os dinossauros não se preocupavam com o controle da temperatura para que pudessem se concentrar em crescer. Os maiores dinossauros eram 10 vezes maiores do que os maiores mamíferos. É como um jogo. Tudo que você pode fazer, eu posso fazer 10 vezes maior. Os dinossauros podem ter tido limitações semelhantes em seus tamanhos, mas elas eram muito menos rigorosas. Antes da extinção dos dinossauros, os mamíferos eram muito pequenos. Muitas espécies de mamíferos desapareceram com os dinossauros, mas os sobreviventes tiraram proveito do ecossistema aberto e rapidamente se diversificaram em vários tamanhos de corpo. Entretanto, após 42 milhões de anos de crescimento, os mamíferos atingiram um patamar de tamanho. Isso aconteceu em todos os continentes, provavelmente por causa da temperatura e da área de terra. Os ambientes mais frios permitiram que os mamíferos crescessem mais. O equilíbrio entre o tamanho do corpo e o calor tornou-se um desafio. A área de terra também desempenhou um papel importante na manutenção de grandes populações. Mas tornar os animais maiores não é a única coisa que o oxigênio elevado pode fazer. Esse humilde gás é um verdadeiro pau para toda a obra. Ele também atua como nosso fiel guarda-costas, protegendo-nos dos raios ultravioleta nocivos e de outros perigos do espaço.
Sem o oxigênio, estaríamos indefesos contra as ameaças espaciais. O oxigênio também tem um papel fascinante na formação do clima. Ele se une a seus outros amigos atmosféricos para fazer o céu enlouquecer com tornados, furacões e tempestades. Eles se misturam e se confundem no ar, criando as condições certas para que essas emocionantes aventuras climáticas aconteçam. E essas aventuras podem ser perigosas, mas servem a um propósito importante. Elas ajudam a distribuir nutrientes e matéria orgânica, levando o solo, as folhas e os detritos para novos lugares. E se decidíssemos mexer com a natureza e aumentar os níveis de oxigênio a níveis absurdos, 30%, 40% ou até 50%? Bem, o excesso de uma coisa boa pode se tornar perigoso. A toxicidade do oxigênio é quando o excesso desse gás causa grandes problemas. É como comer um monte de doces. É divertido no começo, mas logo você se arrependerá. Surpreendentemente, uma overdose de oxigênio pode deixá-lo com dificuldades para respirar, como um dançarino cansado que precisa desesperadamente de uma pausa. No início, você pode sentir uma explosão de energia, mas ela não dura muito. A tontura se instala, como se você estivesse girando na pista de dança por horas sem parar. Em casos extremos, o excesso de oxigênio pode até prejudicar o corpo, fazendo com que você se sinta como se tivesse batido em um caminhão enorme. Portanto, embora o oxigênio esteja sempre conosco, dando-nos vida, é importante apreciar seu delicado equilíbrio. Além disso, não seríamos as únicas criaturas a sofrer com essa extravagância de oxigênio. Os mamíferos, por exemplo, terão dificuldades para se adaptar a esses níveis extremos. O equilíbrio de poder entre as espécies mudará drasticamente, e os vencedores e perdedores lutarão pela sobrevivência em um mundo que está girando fora de controle. E precisaremos de abrigos mais fortes para lidar com esses animais gigantescos. Teremos que nos manter ágeis e evitar o perigo. Em meio a todo esse caos, haverá adaptações surpreendentes. Os pássaros voarão mais alto do que nunca, atingindo alturas que surpreenderiam até mesmo as nuvens. Além disso, prepare-se para mais desastres naturais e ecossistemas delicados em risco. Os incêndios começarão rapidamente e se enfurecerão ferozmente, tornando os incêndios florestais uma ameaça constante. Até mesmo uma pequena faísca de uma fogueira pode causar um desastre. Teremos de repensar nossos métodos de cozimento e aquecimento para nos manter seguros nesse mundo cheio de oxigênio. Mas não vamos esquecer o outro lado da história do oxigênio. Se tivéssemos um planeta com pouco oxigênio, apenas cerca de 15%, enfrentaríamos uma luta completamente diferente. Uou! Que loucura aquela festa! Você e seus amigos saem da danceteria e chamam um táxi. 10 minutos depois, estão indo confortavelmente para suas respectivas casas. De canto de olho, enquanto conversa com eles, você percebe que as luzes da rua estão apagadas. Embora sejam 3 da manhã e ainda esteja escuro lá fora. Tanto faz também. O táxi o deixa na sua casa e sai em alta velocidade. A entrada da garagem também está escura. Provavelmente todos estão dormindo, não é de admirar. Você caminha até a porta da frente. A luz com o sensor de presença não acende. Que estranho. A lâmpada deve ter queimado. Você fica sem entender e tateia procurando as chaves no escuro. Achou! Agora faz silêncio para não acordar ninguém. Sem acender as luzes do corredor, tira os sapatos e vai na ponta dos pés para o banheiro. Hora de tomar um bom banho para tirar o suor de tanto dançar. Ao ligar a luz do interruptor, nada. A luz não acende aqui também. Agora isso não foi coincidência. Você até pensa em ir até o porão e usar o gerador a diesel, mas desiste da ideia, porque ele é muito barulhento. Ok, bora tomar banho no escuro então. Quando abre a torneira, tudo o que ela faz é gorgolejar e pingar algumas gotas de água suja. E então, tudo fica em silêncio. Que maravilha! Sem luz e sem água. O melhor fim de noite de todos os tempos. Irritado, você sobe para o quarto, tomando cuidado para não pisar no seu gato no caminho e cai na cama sem nem mesmo tirar a roupa. Qual é o problema, né? É de manhã. Você acorda se sentindo nojento. As roupas grudam no seu corpo e é preciso desesperadamente tomar um banho agora. Aí desce para o banheiro, acende as luzes sem pensar e aí vem a lembrança de tudo. Ainda não tem luz. Quando checa a torneira novamente, nada ali também. Simplesmente ótimo. Ok, já são 11 da manhã, então é a vez do gerador. Você vai até o porão e coloca um pouco de gasolina no tanque, depois liga o aparelho. Ele começa a roncar alto, mas pelo menos funciona. Isso significa que você tem eletricidade agora. Ao subir de volta, sua mãe está acordada. Você explica o que está acontecendo e sai.
vai até o mercado mais próximo comprar algumas garrafas de água. No caminho, encontra um de seus vizinhos, que está carregando um galão de água em cada mão. E rapidamente descobre que todos parecem estar com o mesmo problema: sem luz e sem água. Ao virar a esquina, mesmo de longe, dá para ver a fila antes da entrada do mercado. É preciso esperar 20 minutos antes de chegar a sua vez e pegar seus próprios 2 galões. A moça do caixa informa com voz cansada que os pagamentos com cartão não estão disponíveis devido à falta de energia. Apenas dinheiro, por favor. Você revira os olhos e dá a ela as notas. Certamente é um inconveniente temporário, nada mais. Hora de voltar carregando os galões. Já se passou 1 mês sem eletricidade e sem água da torneira. O que começou como um incômodo, agora está se transformando em um desastre total. A maioria dos locais públicos está fechada, assim como as fábricas e até as escolas. A TV também não está funcionando e, obviamente, muitas pessoas perderam seus empregos. Você teve que largar seus estudos e ajudar seus pais na horta. Eles estão ocupados cultivando os próprios vegetais. Mas o que realmente o preocupa é que ainda não houve nenhum anúncio oficial sobre o que está acontecendo. As pessoas estão começando a se reunir em comunidades próximas para ajudar umas às outras. Muitas daquelas cujo trabalho era relacionado a computadores e máquinas estão agora aprendendo a sobreviver por conta própria, sem as conveniências modernas. Mesmo os agricultores enfrentaram dificuldades. Eles tentam usar as máquinas com moderação, economizando combustível, e o trabalho se torna cada vez mais difícil. A água engarrafada também está se tornando um luxo. Os preços dispararam nas últimas semanas, e se não melhorar logo, somente poucos terão acesso à água potável. Em casa, você só liga o gerador a diesel quando é necessário, para cozinhar alimentos ou fazer uma limpeza rápida uma vez a cada poucos dias. Outras vezes, nem usa eletricidade e está começando a se acostumar a acordar de madrugada para pegar o máximo possível de luz solar durante o dia. Quando o sol se põe, não dá para fazer nada na escuridão. Então você vai dormir depois de um dia duro de trabalho ou acende uma vela e lê um bom livro à moda antiga. Meio ano se passou. Nada mudou. Ainda não há informações sobre o que causou a interrupção de fornecimento. E as pessoas que fizeram viagens para outras cidades voltam com as mesmas notícias de todos os lugares. O problema parece ser global. Se acostumando com seu novo estilo de vida, você e seus pais reorganizaram a casa. Você tem 2 vacas e várias galinhas para leite e ovos. E seu quintal agora é um verdadeiro pomar com pepinos, batatas, tomates e até maçãs crescendo. No entanto, conseguir água para beber e fazer jardinagem é uma provação. A engarrafada se tornou muito rara e extremamente cara. Então agora é necessário ir até um rio que fica a 10 quilômetros de distância. No início, dava para ir até lá de carro, levando quantas garrafas e vasilhas coubessem. Mas depois de alguns meses, não há mais nada de gasolina. Então agora você e seu pai fazem todo o trajeto a pé. Pelo menos é um carrinho. Assim dá para carregar mais do que somente com as mãos, mas a viagem ainda leva a maior parte do dia. A cidade se tornou uma comunidade muito amigável e solidária. Os vizinhos se ajudam o tempo todo e é comum fazerem churrascos com toda a vizinhança. Todos levam sua própria comida para contribuir. E aqueles que não estão lidando bem com a vida mais natural ainda, levam para casa alguns produtos para se alimentar por vários dias. Embora você more no subúrbio, quase no interior, ainda não é normal o silêncio sem carros passando. Ainda assim, outro som substitui o dos motores. Cascos batendo ao longo da via. Mais e mais pessoas estão andando a cavalo novamente para sobreviver. A própria cidade ficou quase vazia. As pessoas estão deixando seus apartamentos para morar no campo, e muitas precisaram se unir em grupos para sobreviver nas áreas de terra que adquiriram. As melhores localizações são, é claro, ao longo das margens do rio, onde a maioria dos moradores da cidade se concentrou. Alguns tentaram organizar postos e vender água do rio, mas logo passaram vergonha. O acesso gratuito à água foi concedido a todos. Hoje é aniversário da sua mãe. Você e seu pai trocaram um pouco de carne e vegetais por um lindo buquê de rosas brancas e morangos, que é o favorito dela. É a 4ª vez que comemoram o aniversário dela nesse novo mundo. Há 4 anos e meio, todos estão vivendo do zero, e as coisas estão parecendo melhores do que nunca.
Seu pai conversou com a comunidade e com os ex-moradores da cidade que estão na beira do rio. E eles concordaram em ajudar a construir um sistema de irrigação. Você cavou 3 canais que ajudam a irrigar as plantações de todos. E então, voltou como era antes. Agora não é necessário viajar 20 quilômetros em intervalos de poucos dias. Além disso, as pessoas da sua vizinhança organizaram colheitas comunitárias e você trabalha no seu canteiro todos os dias, semeando, arando e colhendo. Depois, a colheita é distribuída entre todos de acordo com o tamanho de suas famílias. Com esse sistema, ninguém fica de fora, mesmo que não possa trabalhar no campo. Surpreendentemente, você gostou desse estilo de vida, pois mal se lembra de como era ter um smartphone ou assistir à TV, e aprecia o canto dos pássaros todas as noites, além de curtir trabalhar ao ar livre todos os dias. Embora tenha sido difícil no início, você agora está bronzeado, magro e musculoso, e sua saúde física e mental melhorou. Não é mais preciso atender prazos ou ficar correndo para todo lugar. Sua vida agora é tranquila e o seu propósito é simples: viver e ajudar os outros. Você também não se esqueceu dos seus amigos e todos se visitam com frequência. Eles vêm para ajudá-lo no campo e à noite todos jantam juntos, jogam cartas e cantam ao redor do fogo. Até onde é possível lembrar, a vida nunca foi tão simples e satisfatória. Ninguém sabe ainda o que aconteceu, mas parece que foi para melhor. É a Terra que podemos ver lá longe? Isso mesmo, olha só para ela, flutuando no espaço, dando uma volta com seus amigos planetas. Você vê Marte vermelho alaranjado e Júpiter com seu cinturão de asteroides. Até o minúsculo Plutão está lá. Todos esses planetas mantêm distância uns dos outros, movendo-se em suas próprias órbitas. Você percebe que eles não são muito sociais, mas isso é bom, pois causaria muitos problemas se eles começassem a esbarrar uns nos outros. Mesmo que existam outros, a Terra é o único planeta que conhecemos que tem vida. E nós até imaginamos o porquê. É porque ela teve a sorte de surgir no melhor lugar do nosso sistema solar, a zona habitável. Os cientistas dizem que o ingrediente-chave para a vida é a água. Mas bem, existe água em Mercúrio. Esse planeta tem depósitos de água congelada nos seus polos sul e norte, mas só porque esses lugares nunca recebem luz. Em todos os outros lugares, a água simplesmente evapora da superfície do planeta. Mercúrio fica muito perto do Sol. Plutão também tem um pouco de água. Os astrônomos até acham que o planeta anão pode ter até 30% de água, mas ela está congelada. Ao contrário de Mercúrio, Plutão fica muito longe do Sol, e é por isso que toda a sua água existe na forma de gelo. Mas a Terra paira nesse local perfeito chamado zona habitável. Tem a temperatura certa para que a água permaneça líquida e todas as formas de vida se desenvolvam. Mas e se a Terra fosse o único planeta do Sistema Solar? Sem Marte, sem Júpiter, sem Mercúrio, sem Vênus, as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes do que estamos acostumados. Lembra daquele asteroide enorme que atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos? Sim, aquele terrível. Bem, sem Júpiter e seu cinturão de asteroides, nosso planeta seria constantemente atingido por meteoritos e asteroides. E alguns deles seriam tão grandes quanto aquele que causou toda aquela tristeza aos dinossauros. Esses carinhas rochosos ficariam vagando pelo espaço sem ninguém nem nada para detê-los. E se a Terra fosse o único planeta, também seria o único alvo. Mas isso não é tudo. Olha todo este espaço enorme que a Terra teria só para ela. Isso significa que nosso planeta teria a oportunidade de viajar um pouco. Poderia até escolher sair da zona habitável. Mas então a vida no nosso planeta ainda seria a mesma? Digamos que a Terra tivesse começado a se afastar do Sol. Assim logo ficaria muito frio no planeta. Imagine um lugar onde o Sol não brilha mais. Escuro, frio, coberto de gelo e neve o ano todo. Essa seria a nossa Terra se ela fosse para mais longe do Sol. Se isso acontecesse, nossas cidades começariam a ficar muito diferentes. Neste instante, a Terra está cheia de vida. Vá até qualquer parte e você verá árvores verdes e grama por tudo. Haverá pessoas caminhando, sentadas nos bancos, curtindo o sol. Você certamente encontrará alguém jogando futebol ou frisbee. Nos gramados dos parques, haverá pessoas descansando sobre suas toalhas, aproveitando o sol. Algumas estarão lendo livros, relaxadas e felizes.
De volta ao espaço, você vê a Terra novamente. O planeta ainda está no lugar favorito dele, e é por isso que a vida é tão bonita lá. Mas espere, ele está se movendo? Nosso planeta está definitivamente mais longe do Sol agora. Isso mudou as coisas para a Terra? Na verdade, ela parece um pouco mais azul agora. Lá embaixo, a famosa Califórnia dourada não está mais tão dourada assim. Ela está sombria e escura, bem parecido com muitos outros lugares da Terra. Nova York está coberta de gelo. Mesmo nos lugares mais quentes, as temperaturas agora estão abaixo de zero. Inclusive paraísos tropicais como as Bahamas. Depois de um tempo, a água líquida se transforma em gelo. Os oceanos agora parecem pistas de patinação gigantes, exceto que não há ninguém para andar de patins lá, já que o planeta ficou muito frio para ter vida. Ok, mas então, e se, em vez de se afastar ainda mais do Sol, a Terra se aproximasse, com as pessoas ainda a bordo? Uau! As temperaturas aqui são malucas! Quentes demais para aguentar. O clima ficaria cada vez mais quente. Os desastres naturais começariam a acontecer com mais frequência. Furacões e inundações seriam uma coisa comum na Terra agora. E logo o planeta ficaria quente demais para as pessoas suportarem. As partículas do Sol se tornariam uma ameaça séria. A atmosfera ficaria lutando para proteger a Terra da radiação solar. Mas esse escudo ficaria cada vez mais fraco. Não haveria água líquida em lugar algum, talvez apenas em depósitos subterrâneos. A Terra se pareceria um pouco com Marte, toda rochosa e estéril. O rio Mississippi secaria e deixaria para trás um enorme cânion. Todos os oceanos também teriam desaparecido. No momento, a Fossa das Marianas é o lugar mais profundo que se conhece na Terra. É incrivelmente difícil chegar no fundo dela, por causa da enorme pressão da água ali. Mas sem água, as viagens ao ponto mais profundo da Terra seriam possíveis. Isso ajudaria as pessoas a descobrirem mais alguns segredos da Terra. Se ainda houvesse pessoas vivendo no planeta seco e escaldante, é claro. Em outras palavras, se alguém fosse explorar a Terra depois que o planeta se aproximasse do Sol, tudo seria completamente diferente. Mas e se a Terra não se movesse e tudo ficasse igual? A única diferença seria que não haveria outros planetas ao nosso redor. Isso mudaria a maneira como o espaço é explorado. Claro, ainda haveria navegação, comunicação e satélites meteorológicos e, quem sabe, telescópios espaciais. Mas não haveria nenhum outro objeto espacial perto o suficiente para que enviassem missões para lá. Isso afetaria o futuro também. Se as pessoas não tivessem o desejo ou a oportunidade de ir para o espaço, investiriam no seu planeta natal. Elas iriam construir cidades no céu em vez de procurar outros planetas para colonizar. Hoje em dia, se você tiver um telescópio de última geração, verá estrelas distantes e outros planetas. Quanto melhor for o telescópio, mais detalhes para você ver. Mas sem outros planetas lá fora, a imagem do espaço não seria tão emocionante. As estrelas ainda seriam visíveis e você poderia até localizar 1 ou 2 meteoritos. E você definitivamente veria a Lua. E só. As agências espaciais se concentrariam principalmente em manter a Terra segura, até porque os asteroides se tornariam visitantes frequentes. Para proteger o planeta, os cientistas teriam que descobrir maneiras de se livrar deles, como um enorme feixe de raio laser, que quando ligado poderia ir até a Lua e ainda mais longe. Em vez de construir foguetes para explorar o espaço, a SpaceX e a NASA estariam no ramo de eliminação de asteroides. As pessoas nem pensariam em entrar em contato com outras civilizações. Se não houvesse planetas semelhantes à Terra, considerariam isso um esforço desperdiçado. Isso significa que nenhum sinal de rádio seria enviado constantemente para o espaço. Um fato curioso: em fevereiro de 2008, a canção dos Beatles, Across the Universe, que quer dizer através do universo, foi transmitida no espaço sideral para comemorar o 40º aniversário da música e o 50º aniversário da NASA. Na década de 70, as pessoas também enviaram um sinal de rádio para o espaço. Ele continha algumas informações básicas sobre os humanos e o sistema solar, mas foi mais uma amostra de tecnologia do que uma tentativa de contatar amigos alienígenas que poderíamos ter. Sem planetas por perto, o mundo da ficção científica também mudaria. Não haveria mais filmes sobre a exploração do espaço. Nenhuma nave espacial enorme, nem foguetes apareceriam na telona. E como não haveria expedições para outros planetas, nenhum astromóvel seria enviado ao espaço para procurar sinais de vida e explorar novos mundos, como o que os robôs estão fazendo agora em Marte.
As pessoas se concentrariam mais no seu próprio planeta. Por exemplo, elas começariam a explorar suas localidades. As novas tecnologias nos permitiriam cavar muito, muito mais fundo, atravessando a crosta terrestre e muito mais além. Vai dizer que uma viagem ao núcleo do planeta não parece emocionante. Em vez de astronautas, haveria exploradores das profundezas do subsolo. Talvez eles seriam chamados de terranautas. Novas tecnologias de perfuração seriam inventadas para tornar o processo de escavação mais eficaz. Haveria novos tipos de veículos. Eles seriam criados para perfurar e proteger os exploradores da enorme pressão subterrânea. Ao explorar o mundo sob a superfície do planeta, as pessoas provavelmente encontrariam formas de vida totalmente novas. Essas seriam criaturas misteriosas, que evoluíram para sobreviver no escuro, em temperaturas extremas, quase sem comida. Certamente isso ajudaria as pessoas a entender mais sobre seu planeta-mãe. Ei, se eu disser que horas são, você provavelmente olhará para o seu telefone, tela do laptop ou relógio de pulso para descobrir. Mas como esses dispositivos sabem a hora? Neles, a hora é definida automaticamente por um programa. Mas como esse programa sabe a hora exata? Relógios de pulso são configurados antes da venda. Mas então, como essas pessoas sabem a hora? Será que alguém realmente sabe que horas são? Há uma música aí. De qualquer forma, como determinamos essa hora? E o que acontece se todos os relógios do mundo pararem? Espere um minuto, ou mais. Então, bem-vindo ao National Physical Laboratory no sudoeste de Londres. Aqui você encontra alguns dos relógios atômicos mais famosos do mundo, chamados Macers de hidrogênio. Existem cerca de 400 desses dispositivos em todo o mundo, e eles ajudam o planeta inteiro a navegar no tempo. Todas as tecnologias modernas, satélites, sistemas operacionais, GPS, horários de voos e trens e o programa de TV na sua tela são orientados pelo relógio atômico. E aqui está como eles funcionam. Imagine um pêndulo. Ele oscila de um lado para o outro. Uma oscilação da esquerda para a direita ou vice-versa corresponde a um período de tempo igual a 1 segundo. O pêndulo não é muito preciso, pois não é constante. Seu movimento pode ser lento ou acelerado. Nos relógios atômicos, os átomos fazem a função de um pêndulo. Quando são expostos à radiação de micro-ondas, eles começam a flutuar. Cerca de 9 bilhões de flutuações equivalem a 1 segundo. Não acredita em mim? Pode ir contar. As vibrações dos átomos são precisas e imutáveis. Esses relógios não estão atrasados e não estão acelerando. O erro em um relógio desse tipo pode ser de 1 segundo a cada 10 milhões de anos. Não posso esperar tanto tempo, então vou acreditar na minha palavra. Os relógios atômicos orientam todas as tecnologias modernas e os satélites de comunicação. E agora vamos imaginar que, por algum motivo, eles parem de funcionar. Os átomos não reagem mais às micro-ondas. Depois deles, os relógios de quartzo e todos os eletrônicos param. Seu telefone não mostra mais a hora e o horário de chegada dos voos desaparece no quadro de informações dos aeroportos. Nesse momento, todos os despachantes entram em contato com os pilotos e pedem que pousem com urgência no aeroporto mais próximo. Outros voos se tornam impossíveis. Há muitos aviões no céu. Se vários começarem a decolar e pousar ao mesmo tempo no mesmo aeroporto, isso pode levar a um desastre. Os despachantes não conseguiriam criar a programação correta sem os relógios. O mesmo vale para todos os trens. As estações de trem não podem mais coordenar viagens e fazer trocas nos trilhos. Esse sistema é muito complexo e só pode funcionar com um horário preciso. O mundo está começando a mergulhar no caos total. O sistema bancário está entrando em colapso. Os corretores não transferem dinheiro para as contas dos clientes no prazo. As pessoas não conseguem receber seus salários dentro do prazo. Imagine que você prometeu enviar uma apresentação para um cliente amanhã às 14 horas e espera ser pago por ela. No dia seguinte, você não sabe que horas são e envia a apresentação para o cliente 2 horas depois. Ele não recebe o arquivo no prazo e o negócio é desfeito. Em grandes fábricas e usinas, a programação do dia fica comprometida. As pessoas não dão o volume de produção necessário. Imagine que uma fábrica produza 2 toneladas de aço processado em exatamente 8 horas. Mas o ritmo de trabalho é interrompido e isso reduz o volume. Em seguida, esse aço deve ir para um navio. No entanto, as programações dos navios também não estão mais funcionando. E isso se aplica a todos os materiais em geral: madeira, transportadores elétricos, petróleo e metais. As cadeias logísticas entram em colapso devido aos relógios terem parado. Há uma crise econômica e pânico no mundo. A bolsa fecha e abre todos os dias em horários diferentes.
Os acionistas e investidores estão perdendo muito dinheiro. Alguns dizem que o relógio, e não o motor a vapor, foi o mecanismo mais importante para a Revolução Industrial. Os motores a vapor moviam carros e navios, mas não conseguiam sincronizar o trabalho de muitas pessoas. Nessas condições, você para de correr para qualquer lugar, mas todas as outras pessoas também. Você pode ir ao supermercado e ele estará fechado porque o dono dormiu demais. Mas quando as portas se abrirem, você verá que quase não há mercadorias lá. Navios, trens e caminhões não puderam entregar frutas, pães e verduras, porque não chegaram a um acordo sobre o horário. Muitos deixarão as grandes cidades, pois será um desafio viver nelas sem relógios. A era da alta tecnologia chegou ao fim. Os canais de TV pararam de funcionar porque alguns funcionários se atrasaram e não iniciaram a transmissão. O apresentador do canal chegou antes do operador, mas o engenheiro de som ainda está dormindo porque o despertador não sabe que horas são. Para acabar com o caos, duas coisas precisam ser feitas. A primeira é aceitar que a antiga vida de alta tecnologia não existirá mais. A segunda é tomar o exemplo de nossos ancestrais. As pessoas viveram por milhares de anos sem saber a hora exata. Isso só se tornou necessário desde o início da Revolução Industrial. Antes dela, as pessoas eram guiadas pelo sol, pelo canto do galo e pelo relógio biológico interno. Por centenas de milhares de anos, os seres humanos costumavam ir para a cama à noite e acordar de manhã. Mas com a invenção da lâmpada, essa ordem foi violada. A era industrial forçou a humanidade a se concentrar não no relógio interno, mas no horário de funcionamento das fábricas e usinas. Em seguida, a TV, a internet e os videogames foram inventados, e o modo de dormir estabelecido pela evolução mudou. Mas em um mundo sem contagem de tempo, as pessoas esquecerão os despertadores novamente e começarão a melhorar seu sono. Haverá um relógio de sol em cada casa. A sombra guiará a humanidade. Ampulhetas de várias formas e tamanhos voltarão a ser populares no mundo. Mais cedo ou mais tarde, teremos retornado a algum marco no tempo, como era no passado. Por exemplo, no século XIX, as pessoas usavam centenas de padrões de horário diferentes. Os horários das ferrovias e dos ônibus determinavam cada um deles. Quando o número de rotas aumentou, as pessoas começaram a se ater ao mesmo horário definido em Greenwich, no Reino Unido. Havia um grande relógio mecânico que guiava todo o país, Greenwich Mean Time, ou GMT. Comerciantes, diretores de fábricas e banqueiros ajustavam seus relógios de acordo com o GMT. Quando todos os trens do Reino Unido eram cronometrados, o sinal GMT era enviado através do Atlântico por um cabo submarino, direto para Harvard, em Massachusetts. Então, em uma conferência especial em Washington, D.C., mais de 25 países reconheceram Greenwich como o padrão internacional de horário. Tudo estava bem, a tecnologia funcionava de forma sincronizada em todo o mundo, mas os problemas começaram. Depois de 10 anos, os cientistas perceberam que o mundo precisava de novos relógios. Descobriu-se que o relógio de Greenwich era impreciso porque se baseava no tempo que nosso planeta gastava para dar uma volta em torno de seu eixo. No século XX, as pessoas aprenderam que a Terra mudava sua velocidade de rotação com o passar dos anos. É mesmo? Ela acelera ou desacelera por causa da influência gravitacional da Lua, do Sol e de outros planetas, e devido às flutuações geológicas dentro do núcleo terrestre. Os cientistas calcularam que em 1900, a Terra girava 4 milissegundos mais devagar do que no final do século XXI. Sim, há pessoas que assistem a esse tipo de coisa. Por isso, as pessoas começaram a desenvolver outros relógios mais precisos, os atômicos, que ainda usamos. Mas o mais estranho é que mesmo esses relógios não funcionam da maneira que as pessoas precisam. Seu principal problema é a precisão excessiva. A Terra não gira constantemente da mesma forma, e por isso os trabalhadores às vezes acrescentam ou subtraem segundos extras ao relógio atômico. E aqui está o motivo. Os relógios comuns são baseados na rotação do nosso planeta. Quando a hora em um relógio desse tipo mostra amanhã, também é manhã lá fora. Quando o relógio mostra uma hora tardia, está escuro lá fora. Você está me entendendo? Nosso planeta não gira a uma velocidade constante, e o relógio atômico é perfeitamente estável. Se o mundo sempre funcionasse com base nesses relógios, mais cedo ou mais tarde o tempo se desviaria do dia e da noite reais. Em algum momento, o sol começaria a nascer às 18 horas e o pôr do sol começaria às 7 da manhã. Para evitar isso, cronometristas alteram ligeiramente a hora dos relógios atômicos. Tudo isso é necessário para preservar as coisas normais para as pessoas, de modo que a hora da manhã no relógio e na rua coincidam.
Bem, é hora de eu fazer como um átomo e me separar. E agora uma notícia de última hora. Todas as cobras desapareceram de repente. Se você visse isso no noticiário, o que acha que aconteceria? Bem, Voldemort certamente não ficaria feliz em ouvir algo assim, nem os outros membros de Slytherin. Hogwarts teria 3 casas em vez de 4. O Parseltongue, que é a língua das serpentes, se tornaria inútil. Ok, Potterheads, vamos voltar ao nosso mundo Muggle. Como isso nos afetaria? Primeiro, vamos dar uma olhada no lado positivo. As pessoas com ofidiofobia, que é o medo de cobras, ficariam muito aliviadas. Todos concordamos que as cobras não são exatamente um animal favorito. Algumas cobras são venenosas, e isso não ajuda a salvar sua reputação. Muitas vezes não se leva em conta que esses animais geralmente preferem recuar quando você os encontra. Eles podem ficar na defensiva se forem ameaçados, mas quando deixados em paz, não querem se meter com você. Mas tente dizer isso a pessoas com fobia. Agora elas podem desfrutar de atividades ao ar livre, como escalar montanhas, como todo mundo. E no entanto, elas teriam outras preocupações na ausência dessas serpentes. O ecossistema funciona como um relógio. Cada espécie tem um papel importante. Se uma delas falhar, as outras serão afetadas. As serpentes não são exceção a essa ordem. Elas se alimentam principalmente de camundongos ou ratos e ajudam a controlar as populações de roedores e outros pequenos mamíferos. Isso também é importante em termos de prevenção da disseminação de doenças. Pense na disseminação da peste nos tempos medievais. A eliminação de todos os répteis poderia causar um problema semelhante. Você sabia que a peste bubônica nunca desapareceu completamente? Ela também foi detectada nos tempos modernos, por exemplo, em Madagascar em 2008. Portanto, é bom ter algumas cobras por perto para nos proteger de surtos de doenças. Veja bem, as cobras são excelentes caçadoras. Elas emboscam suas presas usando seus sentidos altamente desenvolvidos para encontrar e rastrear seu jantar em potencial. Elas são super móveis, podem se espremer por fendas, escalar paredes de rochas e nadar. Podem até voar. Bem, mais ou menos. As cobras voadoras não conseguem de fato ganhar altitude, mas podem planar. Elas usam a velocidade da queda livre e as contorções de seus corpos para seguir os fluxos de ar e se elevar. Sim, elas podem capturar suas presas de várias maneiras. Se imaginarmos um mundo sem elas, isso nos levará a outra fobia. Permita-me apresentá-lo a musofobia. É o medo de camundongos e ratos. As pessoas com essa fobia terão dificuldades com todos esses ratos vagando por aí, pois não há cobras para comê-los. Sem mencionar que um único par de ratos pode ter 1 milhão de descendentes em um ano. Diga olá para os danos às plantações. Uma superpopulação de roedores pode levar à escassez de alimentos e à competição por recursos. Será que estou sentindo as vibrações de jogos vorazes? Ah, e os ratos não seriam nosso único problema. Você pode acrescentar insetos à lista também. Mais uma vez, sem as cobras, eles farão uma festa nas ruas. Os répteis também desempenham um papel importante no ambiente natural e nas cadeias alimentares como presas. Os mangustos, as águias e os falcões realmente sentiriam falta das cobras. Eventualmente, populações de grandes mamíferos diminuiriam, o que poderia levar à extinção de algumas espécies. Além disso, há a medicina. Os cientistas e pesquisadores sentiriam falta dessas criaturas. O veneno de cobra é a chave para o desenvolvimento de certos medicamentos. Por exemplo, alguns medicamentos para diabetes e doenças cardíacas foram derivados do veneno de cobra. Os pacientes que precisam deles também serão afetados. Quando mencionamos cobras e medicamentos, há outra coisa que nos vem à mente: Botox. É realmente veneno de cobra? Não, o veneno de cobra usado nos cuidados com a pele não é obtido do próprio animal. Acontece que esse ingrediente é chamado de snake. Trata-se de um ingrediente criado pelo homem para imitar os efeitos do veneno da cobra víbora do templo. Agora vamos imaginar como seria a vida sem as cobras. Vamos começar com o primeiro dia. As pessoas não notam imediatamente a ausência dessas criaturas. Portanto, especialmente nas cidades, as pessoas não teriam a menor ideia de que todas as cobras desapareceram. Os funcionários dos zoológicos podem começar a entrar em pânico. Você veria algumas notícias sobre cobras desaparecidas em zoológicos. Em seguida, as pessoas nas administrações dos zoológicos analisariam as imagens do sistema de segurança. Elas ficariam chocadas ao ver que as cobras desapareceram.
Após a divulgação dessa notícia, as autoridades provavelmente abririam departamentos especiais para verificar se ainda há cobras em seu país. Então, isso se tornaria uma questão mundial. Algum tipo de aliança global seria estabelecida para investigar o que aconteceu com esses répteis e o que poderia ser feito a respeito. Quando as autoridades e as pessoas compreenderem a gravidade da situação, os ecossistemas já estarão começando a mudar. As pessoas que vivem em ambientes urbanos podem não ser diretamente afetadas nos primeiros meses. Depois, elas veriam mais ratos em suas casas e nas ruas. Cerca de 500 mil ratos vivem na rede de túneis do metrô de Londres, por exemplo. O número pode variar, mas muitos roedores vivem em grandes cidades. Esses animais se tornariam mais visíveis. Você abriria um armário de cozinha e, opa, veria um rato olhando para você por trás de um pote de manteiga de amendoim. Novas oportunidades de carreira surgiriam, pois a demanda para viver em um ambiente livre de ratos dispararia. As autoridades poderiam introduzir novos impostos para arrecadar dinheiro para lidar com essa nova situação. Afinal de contas, precisariam oferecer às pessoas lugares seguros para viver. É claro que não seriam apenas os locais urbanos os afetados pela ausência de cobras. O campo teria ainda mais problemas. Sem as serpentes, o número de pragas aumentaria. Esses animais começariam a destruir plantações e habitats de outros animais, e os fazendeiros estariam em sérios apuros. As autoridades precisariam apoiar as pessoas que vivem lá e encontrar maneiras de proteger o meio ambiente, que seria sua principal prioridade. Os pesquisadores e cientistas teriam de assumir uma enorme responsabilidade. Talvez eles criassem cobras artificiais que pudessem ser nutritivas como as cobras reais. Assim, animais como as águias as caçariam e continuariam a viver. A aparência das cobras artificiais é um mistério, não consigo imaginá-las. Vou deixar isso para você. Se avançássemos 5 anos desde o primeiro dia do mundo sem cobras, estaríamos diante de um mundo totalmente diferente. Talvez tivéssemos um dia especial para isso, o 5º aniversário do Mundo Sem Cobras. As mudanças seriam óbvias, mas a essa altura, as pessoas provavelmente já teriam se acostumado a viver nesse mundo diferente. Alguns restaurantes já teriam feito alterações em seus cardápios. Adeus à sopa de cobra. Em seguida, haveria novos museus dedicados às cobras. Você poderia ler sobre a história da evolução delas e ver seus fósseis. Talvez você parasse na loja de souvenirs do museu para comprar uma caneta em forma de cobra para seu amigo. Por fim, ainda estaríamos procurando alternativas para o veneno de cobra no campo da medicina. É de fato um alívio para as pessoas que apresentam reações alérgicas a picadas de cobra, mas esses animais são cruciais para alguns estudos e medicamentos. Portanto, os pesquisadores ainda estariam ocupados tentando encontrar alternativas que pudessem substituir o veneno de cobra. Se avançássemos 200 anos no tempo, veríamos um mundo onde as pessoas aceitaram totalmente que as cobras desapareceram para sempre. As pessoas mais jovens só saberiam que existia um animal chamado cobra que já viveu neste planeta. Elas conheceriam esse animal por meio de livros de história e vídeos. Os livros de colorir teriam um gato ou um cachorro, mas não uma cobra. Criaturas míticas como Medusa e Chamarã se tornariam ainda mais místicas e interessantes. E não compararíamos mais uma pessoa sorrateira a uma cobra. Haveria uma nova definição para elas. Sobrevivemos à Idade do Gelo, aos meteoritos e a muitos outros desafios. Portanto, provavelmente encontraremos uma solução. Mas torço para que esse cenário nunca se torne real. Você tem outra versão de como os eventos poderiam se desenrolar em um mundo sem cobras? Você trabalha em uma grande reserva natural que abriga mais de 1000 espécies de animais. À noite, percorre o território em um jipe para ver se está tudo bem. A maioria dos animais está dormindo. De repente, você ouve gritos de macacos. Eles pulam de galho em galho. Uma manada de cavalos corre para fora da floresta. Eles também parecem preocupados. Você ouve muitos animais chorando. Parece que alguma coisa estranha e desconhecida acordou e horrorizou toda a reserva. Você vê um flash no céu noturno. É um meteorito e está vindo em sua direção. Você entra no carro, acelera e vai o mais longe possível. A pedra espacial cai bem na sua frente e joga seu veículo para o lado. Você desmaia. O meteorito caído emite uma estranha energia amarela. Você está inconsciente dentro do carro capotado. Todos os animais se acalmaram. Milhares deles se aproximam silenciosamente do meteorito. A energia emitida por ele envolve você e todos os animais ao redor. Quanto mais energia sai, menor se torna a pedra do espaço. Pela manhã, o meteorito se dissolve no ar. Absorveu os poderes dos animais e os passou para você.
Você acorda na grama perto do carro, cercado por várias pessoas. São os funcionários da reserva e alguns caras de terno preto. Eles estudam a cratera no chão e perguntam o que aconteceu. Você conta sobre o meteorito e eles ordenam que você os acompanhe. Um deles o agarra com força pelo ombro. Você não gosta disso e quer se soltar. 2 homens de preto estão te segurando. Você fica com raiva e sente seus músculos aumentarem. Sua pele fica coberta de pelos. Você rapidamente afasta os homens e ruge. Suas unhas se transformaram em garras. Você recebeu os poderes de um urso. Agora você é tão forte e feroz quanto um urso. Agentes de preto o estão seguindo. Você foge para a floresta. Você quer ir mais rápido e sente sua coluna mudando de forma. Agora está correndo muito rápido, de 4. Você tem o poder da cheetah, o animal mais rápido da Terra. É incrível. Você pode usar sua mente para obter os poderes de qualquer animal. Você está se escondendo na floresta. Os agentes ficaram bem para trás. Você ouve um helicóptero no céu. Ele liga um feixe de luz brilhante. Ah não, eles te viram. Através de um megafone, os agentes pedem que você pare. Mas você sabe o que o espera. Laboratórios, experimentos, vida em uma gaiola. Você já viu muitos filmes sobre isso, então não pretende desistir. Você corre para fora da floresta. Eles lançam dardos. Você corre rapidamente para um grande lago e mergulha direto. Guelras estão se formando em seu pescoço. É tão bom quando a água passa por elas. Uma teia cresceu em seus braços e pernas. Seus pés parecem nadadeiras. Suas pernas se fundem em uma grande cauda e agora você é uma morsa. Você nada rapidamente pelo lago e chega à praia do outro lado. Vários carros e motos estão circulando o lago para alcançá-lo. Há outra floresta à frente, mas ela é muito densa. Não há espaço suficiente para desenvolver uma grande velocidade, mas você pode obter a força de um macaco. Suas mãos ficam mais longas e seus dedos ficam mais fortes. Você pula em uma árvore, sobe até o topo e inspeciona a reserva. É preciso ir para o sul e chegar a uma pequena cidade para comer e beber. Você pula de um galho para outro. O helicóptero não pode mais vê-lo. Parece que você conseguiu escapar. Você desce para o chão. A fronteira da reserva está próxima, mas você tem que passar despercebido por uma ampla clareira. Depois de alguns segundos, seus dedos e unhas crescem. Você não vê nada. Cava o chão rapidamente e rasteja pelo túnel como uma toupeira. Depois de algumas horas, chega ao limite da reserva. Agora você tem que pular uma cerca alta. Suas pernas estão ficando fortes. Você pula como um canguru, mas não alto o suficiente, então cai no chão. O helicóptero voltou. Você obtém poderes de lagarto, fica com escamas pegajosas nas palmas das mãos, assim rapidamente escala a parede de concreto e pula para o outro lado. Você se encontra na grama alta. Agentes estão vindo de todos os lados. Você pensa em uma cobra. Seus braços e pernas se fundem com seu corpo. Agora você pode rastejar, então passar por todas as pessoas e se encontra na estrada. Você vê um carro ao longe, levanta a mão e pede que ele pare. Ah não, é o veículo dos agentes. Eles te cercam. O holofote do helicóptero está te iluminando novamente. Não tem para onde ir, mas você realmente não tem que ir. Suas roupas rasgam nas costas. Enormes asas crescem de suas omoplatas. Você sobe no ar. Está muito frio aqui, mas as pernas do seu corpo te protegem do vento. Ótimo, você pode voar. É incrível. Ai, você sente que alguém te beliscou por trás. É um dardo. Eles te acertaram. Você quer dormir e voar para baixo. Então faz um pouso forçado perto de uma pequena casa de madeira. Os agentes estão correndo atrás de você. Você ganha os poderes de outro animal e desmaia. Algumas pessoas de preto estão vasculhando o território da casa, mas não te encontram. Talvez o dardo com a pílula para dormir não tenha funcionado. Depois de alguns minutos, eles vão embora. Enquanto isso, você está dormindo tranquilamente contra a parede da casa. No último segundo, você conseguiu obter poderes de camaleão. Você se fundiu com a parede e ficou invisível. Assim, dorme por algumas horas. A aurora irrompe. Um rover enferrujado entra no pátio. Um velho e um cachorro saem de lá. Ele corre atrás de você e começa a lamber seu rosto. O velho percebe que há uma pessoa invisível na frente dele. Você cai em si e conta o que aconteceu. Ele te dá comida e roupas limpas. Você agradece e vai embora. Agora é preciso deixar o país o mais rápido possível. Você está pensando em um morcego. Suas pernas ficam cobertas de asas e teias. Você tem presas. Você voa sem ver nada. Sua visão piorou, mas sua audição é simplesmente fantástica.
Você tem poder de ecolocalização e pode emitir sons em alta frequência. Em algum lugar distante, houve um grito de uma pessoa familiar. Ah não, é aquele velho. Os agentes o atacaram. Você se vira e voa direto para a casa dele. Um dos agentes te vê. Ele está gritando de terror. Você pousa e ganha o poder de um tatu. Agora os dardos ricocheteiam no seu corpo. Você pensa em um rinoceronte. Seu corpo fica enorme e seu nariz fica mais comprido. Você acelera e derruba vários agentes. Então vira o carro deles, corre para dentro da casa e puxa o velho. Ele sobe em suas costas, já que agora você é um cavalo, e juntos cavalgam para longe dali. Você alcança as montanhas. O velho parece cansado, mas grato pela aventura. Você não pode compartilhar da mesma alegria, pois não sabe como isso vai acabar. Então pede ao velho que se esconda enquanto você distrai os perseguidores. Você está pensando em um animal. Suas pernas e braços se transformam em cascos. Você pula em um penhasco como uma cabra na montanha. Não podem te perseguir aqui, mas nesse momento o helicóptero aparece novamente. O agente está mirando um dardo em você. Espinhos crescem em suas costas. Você tem poderes de porco-espinho e solta alguns espinhos contra o agente. Isso o distrai por alguns minutos. Você se transforma em uma cobra e chega ao cume. Um puma pula em você do nada. Ele te arranha com suas garras. Você pensa em um leão e imediatamente obtém seus poderes. Então se levanta e rosna alto. O puma fica com medo e foge. O helicóptero está voando. Você acelera, pula de um penhasco e obtém os poderes do pássaro mais rápido do mundo, o falcão peregrino. Você mergulha em grande velocidade e aterrissa na floresta. Agora é preciso encontrar o velho. Você já se perguntou por que todos os planetas são perfeitamente redondos? E se esses corpos celestes decidissem quebrar as regras e mudar sua forma? Será que acabaríamos com planetas quadrados, luas triangulares ou talvez até mesmo formas intergalácticas que nem podemos imaginar? Bem, vamos descobrir. Então, em primeiro lugar, como os planetas se formam? O universo está repleto de nuvens rodopiantes de poeira e gás. Elas são chamadas de nuvens moleculares. Consistem em vários elementos e compostos, como hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e assim por diante. São como uma cozinha cósmica, repleta dos ingredientes necessários para cozinhar alguns planetas novos. A primeira etapa da receita para a formação desses corpos é chamada de teoria da acreção. Digamos que aconteça algo que cause instabilidade gravitacional. Por exemplo, uma supernova explode nas proximidades ou algo assim. Isso empurra o gás e a poeira na nuvem e faz com que eles se juntem e, assim, se tornam mais compactadas, como quando você aperta uma bola em sua mão. Por fim, eles são espremidos com tanta força que a nuvem começa a se achatar em forma de disco, mais ou menos como quando você mistura farinha e água para fazer massa de pizza. Esse disco é chamado de protoplanetário. Ele também está girando porque as partículas da nuvem tinham alguma rotação no início. Agora, imagine essas minúsculas partículas de poeira e moléculas de gás dançando no disco. Às vezes, elas se chocam umas com as outras e, quando isso acontece, se unem como velcro. Esses pequenos aglomerados de poeira e gás são chamados de planetesimais, que são os blocos de construção dos planetas. E à medida que continuavam a colidir e se fundir, ficavam cada vez maiores, formando protoplanetas. Estes estavam ficando sérios em relação ao seu tamanho e sua gravidade se tornou mais forte. Alguns ficaram tão grandes que se tornaram os mestres de suas vizinhanças cósmicas. São os que conhecemos e amamos. Cada um tinha sua própria receita exclusiva de gases, rochas e, às vezes, até água. Mas por que os planetas se parecem com esferas? Bem, é tudo por causa da gravidade. Vamos voltar aos nossos protoplanetas. Imagine que você está apertando um balão com as mãos. O ar dentro dele é empurrado para trás, criando pressão. Algo semelhante acontece com os planetas. A gravidade aperta o material para dentro, puxando-o em direção ao centro. E como ela age igualmente em todas as direções, puxa o material de todos os lados em direção ao centro de massa, resultando em um formato de esfera. Esse material é empurrado para trás com pressão, resistindo à força da gravidade. No final, ambos encontram um ponto ideal onde se equilibram mutuamente. Isso é chamado de equilíbrio hidrostático, um termo sofisticado que significa que tudo dentro de um planeta está em harmonia. Mas isso não é tudo. Outra coisa que torna um planeta esférico é sua rotação. Pense em uma bola de massinha ou algo do gênero. Imagine que você agire rapidamente. O material começa a se deslocar para fora, fazendo com que a massinha fique protuberante no equador e achatada nos polos.
A mesma coisa acontece com os planetas. À medida que giram em seus eixos, a combinação de gravidade e rotação empurra o material para fora, fazendo com que fiquem protuberantes no equador. Eles querem se tornar discos novamente. Entretanto, a gravidade não quer planetas irregulares, e sim que sejam bonitos e redondos. Portanto, ela continua puxando o material, tentando deixar tudo o mais compacto possível. Por fim, a gravidade vence e o planeta se estabelece em uma forma esférica. Vejamos alguns exemplos de nossa lista de reprodução planetária. Júpiter, o gigante do Sistema Solar, adora exibir sua obliquidade. Ele gira tão rápido que fica visivelmente esmagado nos polos e rechonchudo no meio. É como um peão com uma barriga bonita. Saturno, a maravilha com anéis, também se junta à festa. Ele gira com seus belos anéis e sua obliquidade é ainda mais pronunciada do que a de Júpiter. Esses exemplos mostram como a rotação pode dar aos planetas uma forma única. Eles deixam de ser perfeitamente redondos e passam a ter uma protuberância agradável no meio. É como uma cerâmica cósmica em que o movimento giratório cria uma forma divertida e distinta. Então, agora você sabe por que eles são redondos. Mas o mais interessante é, e se não fossem? E se fossem, digamos, cúbicos? Ou até mesmo triangulares? Bem, vamos ver. Um planeta em forma de cubo ou de triângulo teria sua massa distribuída de uma maneira completamente diferente de uma esfera. E sabe o que isso significa? A gravidade também ficaria abalada. Em um planeta esférico, ela puxa tudo em direção ao centro porque a massa é distribuída uniformemente em torno dele. Mas quando introduzimos um corpo espacial em forma de cubo ou de triângulo, as coisas ficam interessantes. Se você estiver no centro de uma dessas faces, sentirá a atração mais forte da gravidade. Isso ocorre porque os lados são os mais próximos do centro de gravidade. E à medida que você se afasta do centro e começa a caminhar em direção às bordas, seria vítima de pegadinhas da gravidade. Sentiria, por exemplo, a luta contra ela do ângulo íngreme. Caminhar nessas bordas seria como escalar uma montanha ou andar em uma encosta super íngreme. Tudo isso porque a gravidade quer que você fique bem no meio da face e em nenhum outro lugar. Agora, imagine o terreno ao longo das bordas e cantos. É uma paisagem árida, rochosa e seca. Por quê? Bem, toda a água se acumularia no centro de cada face, deixando as bordas altas e secas. E a qualidade do ar? Bem, ou é inexistente ou ele é tão rarefeito que não pode suportar a vida. Não há um lugar mais aconchegante para montar acampamento, com certeza. E não se esqueça de suas roupas quentes, almoço e botas de caminhada. Você precisará disso por causa do clima maluco. O tipo de clima que você encontrará em nossa Terra em forma de cubo ou triângulo depende de como ela gira. Se for nos cantos, cada lado terá um clima ameno e temperado. No entanto, se girar em um eixo através de duas faces, as coisas ficam intensas. Imagine uma versão de montanha-russa de nosso clima atual. As faces superior e inferior do cubo e a inferior do triângulo seriam terras de maravilhas polares, geladas e frias. Enquanto isso, os outros lados seriam completamente diferentes. Em um cubo seriam escaldantes, com um clima equatorial que faria você suar muito. Em vez de a luz do sol se curvar suavemente ao longo da superfície, ela incidiria diretamente sobre essas faces. Isso é que é sentir o calor. E em um planeta triangular, atingiria os lados em um ângulo. Essa luz solar angular criaria variações de temperatura fascinantes nesse corpo espacial. Imagine o seguinte, à medida que você se move da base do triângulo em direção à ponta, as temperaturas diminuem gradualmente. A base, onde a luz do sol incide mais diretamente, seria a região mais quente, exatamente como o clima equatorial que conhecemos em nossa Terra esférica. Mas à medida que se aventura em direção à ponta, o ângulo da luz solar seria menos direto, levando a temperaturas mais baixas. Mas a base ainda é super fria e escura, já que a luz do sol não chega diretamente a ela. Portanto, o triângulo seria absolutamente louco em termos de mudanças de temperatura e zonas climáticas. A propósito, você conhece aquele cobertor de ar aconchegante que chamamos de atmosfera? Bem, em nossa Terra angular, as coisas ficariam um pouco confusas. A gravidade estaria puxando mais forte do centro de cada face. O resultado, a atmosfera passaria por algumas mudanças malucas. Imagine o seguinte, no centro de cada face, onde a gravidade é mais forte, a atmosfera se acumularia e se tornaria mais espessa. Seria como uma cidade movimentada cheia de moléculas de ar. Mas à medida que você se aventurasse em direção às bordas, as coisas começariam a diminuir. A atmosfera se tornaria escassa e muito fina. Portanto, respirar ao longo das bordas seria um grande desafio, e elas seriam um bairro difícil para a vida prosperar. Além disso, uma atmosfera mais fina significa menos proteção contra a radiação do Sol e os ventos solares. Portanto, cantos e bordas seriam extremamente perigosos para os seres humanos. É claro que tudo isso é apenas uma exploração lúdica do que poderia ser. Nossa Terra adora essa forma esférica, e isso é bom.
mas não há mal nenhum em imaginar possibilidades selvagens e maravilhosas. Portanto, mantenha sua imaginação em alta e continue a se encantar com as maravilhas do nosso incrível planeta, seja qual for o seu formato. Está escuro e você não consegue enxergar nada. Há gosma por toda parte. O chão está macio e está se movimentando. Você tenta se orientar sentindo as paredes que se mexem ao seu redor. Depois de um bom tempo, ouve gritos de dor ao longe. Você grita pedindo socorro, mas ninguém responde. Você é o capitão de um navio e foi engolido pelo temido Kraken. Você tropeça aqui e ali, sem sequer saber se está indo na direção certa. Os gritos ficam cada vez mais altos. É só uma questão de tempo antes de você vir alguém. Assim que dá o próximo passo, um grande pedaço de madeira passa voando ao seu lado, quase te atingindo. Esse pedaço de madeira era do navio que o Kraken engoliu. Ele engoliu a tripulação inteira viva. Então eles devem estar em algum lugar da barriga da fera. Você continua caminhando em direção aos gritos. Eles o levam para outro caminho que parece um esôfago. Você pega uma tábua e escorrega pelas paredes gosmentas. Está escuro. Então rasga um pedaço da camisa, enrola em um pedaço de madeira e coloca fogo nele. Essa tocha improvisada permite que você veja melhor para onde está indo. Você avista veias grandes pulsando lá dentro. Cada veia consegue acomodar mais de 3 pessoas em seu interior. Após um tempo, começa a ver mais detritos do seu navio, inclusive os tesouros que descobriu e guardou no porão. Mas agora, aquelas pilhas enormes de ouro não valem nada, já que você está à procura de seus colegas nesse lugar escuro e fedorento. Você chega a um ponto onde parece haver múltiplos túneis ao redor, cada um levando a um ponto diferente. Você sabe que é impossível subir de volta até a boca do monstro. Então descer é a única solução. Você resolve seguir sua intuição e escorrega pelo menor túnel de todos, que está coberto por gosma e outros líquidos. Você apaga sua tocha e aguarda para usar depois. Então se arrasta pelo túnel e fica preso por um tempo. O Kraken ainda está nadando, mas parece estar fazendo uma pausa e para. As veias gigantes e vasos sanguíneos desaceleram e o túnel de carne pelo qual você está passando fica maior. E antes que se dê conta, você despenca de lá até cair uma piscina de líquido. Assim que entra em contato com ele, começa a sentir o ácido queimando suas roupas. Você está em um dos estômagos do Kraken. Você tira a camisa e sobe em uma prancha de madeira, flutuando no lago ácido. Logo avista mais pedaços quebrados do seu navio espalhados por lá. Aí, do nada, o Kraken volta a se movimentar e começa a nadar mais rápido. Você não tem escolha senão se segurar na prancha e manter a cabeça erguida para que o ácido não atinja seus olhos. Você os fecha. Agora você é empurrado mais para o fundo do estômago, onde a digestão está acontecendo. Lá, o ácido é ainda mais forte e derrete qualquer coisa que entre em contato com ele. O cheiro é insuportável e você não consegue encontrar a saída. Mas ao longe você avista alguns dos membros de sua equipe presos em uma ilha no meio de um estômago pequeno. Tem até alguns tubarões que ainda não foram digeridos nadando em círculos. Não há nada que você possa fazer nesse momento, senão tentar atravessar e chegar até seus colegas. Você sobe em outro pedaço de madeira e tenta se movimentar em direção a eles. Desta vez, o ácido estomacal está derretendo a madeira. Ainda bem que alguém da sua equipe joga mais uma prancha em sua direção para que você suba nela e chegue até eles. Você consegue subir na ilha. Todos estão felizes em te ver. Você tenta encontrar uma saída, mas todas estão cobertas por ácido. Mais água entra por lá, cheia de animais marinhos. O nível do líquido ácido está subindo e todos se preparam para o pior. Após um tempo, o Kraken engole uma baleia jubarte enorme que fica se debatendo contra a água ácida. Isso deixa indisposto. Então ele começa a se movimentar, tirando todos do lugar. Você, junto com muitos outros, aterriza na baleia e segura firme nela. Parece que o Kraken quer expulsar a baleia dali de alguma forma. As paredes internas do estômago se contraem até ele encolher o bastante para lançar a baleia para fora dali. Você e seus colegas ainda estão se segurando na baleia, mas não é fácil. Finalmente, o Kraken cospe a baleia e nada para o fundo do oceano. O novo desafio é nadar até a superfície para respirar. A baleia empurra você e todos os seus amigos para cima. Sem ela, ninguém teria conseguido chegar à superfície para pegar oxigênio. Você não tem ideia de onde está. Alguns de seus colegas se agarraram a alguns pedaços do navio para continuarem flutuando. Você nada em direção a um desses pedaços e sobe nele. O sol está começando a se pôr, não há nada à vista. A tripulação está sentindo frio e fome. E o pior de tudo, é hora de os tubarões se alimentarem. Todos sobem em suas pranchas para ficarem longe da água.
Para seu desespero, barbatanas de tubarão começam a surgir por todos os lados. Não há o que fazer, apenas tentar sobreviver a essa noite. O dia amanhece. Ninguém conseguiu dormir. Todos resolvem juntar as pranchas e remar em direção ao sol. Alguns ainda tentam sugerir outra direção, mas o grupo inteiro acaba acatando sua palavra final. O sol está escaldante e a energia de todos está baixa. Não há água potável para beber. Ninguém consegue pescar para comer. E ainda há a constante ameaça dos tubarões e do Kraken. Um dos marinheiros avista algo ao longe, que parece ser uma ilha. Todos comemoram e se abraçam, remando em direção a ela. Após algumas horas, você chega à ilha e afunda suas mãos na areia. Alguém está correndo, enquanto outros se jogam na areia e abraçam as palmeiras. Mas por algum motivo parece haver algo errado. Há alguns passarinhos sobrevoando o local. Eles não estão com medo de vocês. Todos se movem para o centro da ilha para descobrir se alguém já esteve ali. Há uma pequena fogueira no meio, mas não há sinal de pessoas em lugar nenhum. A ilha é pequena demais para ter qualquer morador. Não parece haver sinal algum de que alguém já esteve ali, além da fogueira. Após um bom tempo, a ilha começa a se mover. Todos sobem a uma árvore e a água cobre a ilha. Ao longe, você avista uma figura gigante emergir da água e se virar para sua direção. É uma tartaruga marinha gigante. Vocês estavam nas costas de uma tartaruga gigante esse tempo todo. Ela se movimenta graciosamente pela água e para depois de algumas horas. Seus colegas constroem cabanas e acendem uma fogueira para preparar comida e dormir confortavelmente. Você olha para o horizonte e para o céu estrelado. Aí, sobe na árvore mais alta de todas para descansar um pouco. Lá longe, vê o Kraken nadando e se aproximando da tartaruga. Mas comparado a ela, o Kraken tem apenas o tamanho de um sapato perto de uma pessoa. No dia seguinte, você dá um passeio pelo local para descobrir o resto do casco da tartaruga. Alguns animais que você nunca viu moram ali. Há aves exóticas sobrevoando a tartaruga, e os animais parecem não se sentir ameaçados por você. Você chega a uma montanha coberta por árvores e cipós para dar uma olhada na ilha. De lá, dá para ter uma visão panorâmica de tudo, e você descobre que tem um buraco gigante no chão, logo abaixo de você. Há também alguns objetos que parecem ser ferramentas de escavação deixadas por outros exploradores. Você reúne sua tripulação e corre para o tal buraco. Vocês precisam abrir caminho entre os cipós e subirem um terreno desafiador para chegar lá. A pergunta que fica é: aonde esse buraco leva se o fundo dessa ilha é um casco gigante de tartaruga? Você pisa lá e vê muitas ferramentas e planos abandonados. Você escolhe um mapa e vê um X indicando um esconderijo de tesouros. Você junta seus colegas. Todos pegam alguma ferramenta. A outra dúvida que os assombra é porque esses equipamentos foram abandonados. Você estuda os mapas, eles mostram todos os passos, menos o último, que ninguém parece ter descoberto ainda. Após um tempo, você desce pelo buraco e chega ao fundo. Mas o que descobre te deixa mais chocado do que você imaginava. Você acorda com caixas de pizza empilhadas. Estica o braço direito e o desliza sobre respingos do macarrão que comeu ontem à noite. Sua perna está suja com um pouco de bolo de chocolate da semana passada e mancha seu colchão. Há papéis de todo tipo, roupas, livros, caixas de comida com restos ainda dentro delas e outras porcarias inúteis, aleatórias, por toda a sua cama queen size. Você está com preguiça de sair da cama, mas precisa trabalhar. Então empurra todo o lixo para o lado e o arrasta pelo chão, já cheio de sujeira. Há garrafas de plástico, mais lixo de fast food, roupas, pratos sujos e pelos de animais. A sujeira está pegajosa e cobre cada centímetro do imóvel a ponto de você sentir que está andando na lava. Aí olha pela janela suja, se vê pelo espelho e fica de mau humor. Esse não é quem você pensou que seria um ano atrás. Um ano atrás. O sol está brilhando e você acabou de comprar sua casa nova. É um lugar agradável, fora da cidade, um pequeno bairro amigável, cercado por cercas e flores desabrochando. Seus vizinhos o cumprimentam assim que você entra na garagem. Ele entrega uma travessa e deliciosas sobremesas para recebê-lo no bairro. Você aceita tudo alegremente
e entra em seu novo lar. Ao longo da semana, desfaz as malas e arruma os móveis. E também acabou de conseguir um novo emprego, que o ajudou a pagar esta casa. Um mês depois. Você acorda todos os dias às 6 da manhã e volta para casa às 10 da noite. Este novo emprego está te pagando bem, mas você não tem tempo para si mesmo ou para manter suas coisas em ordem. Nos próximos meses, começa a pedir comida todas as noites e a levar as sobras para o trabalho. Desde que entrou em casa pela primeira vez, o chão não foi aspirado nem os lençóis foram trocados. O cheiro interno está ficando mais forte, considerando que não está tirando lixo ou abrindo as janelas para arejar. Você também desistiu de separar sua roupa suja. Além de não ter mais roupas limpas, está reutilizando as mesmas para o trabalho. E elas têm manchas de comida por toda parte. Os banheiros são um lugar aonde ninguém gostaria de ir. A água pinga e transborda pelo chão, deixando úmido. Como a luz do sol não entra, o mofo cresce abundantemente, tornando-se um lar perfeito para bactérias e parasitas. Não é de admirar que você fique doente todos os meses. Tanto trabalho fez deixar sua casa de lado, e isso afetou seu desempenho. Foram vários os avisos para se cuidar, comprar roupas novas ou lavar as que tem. Mas quanto mais compra, mais pilhas sujas aparecem por todo canto. Não há mais lugar para dormir. Sua cama está uma montanha de lixo e seu sofá é o lar de caixas que você nem desembalou desde que se mudou. O jeito é comprar um saco de dormir e colocar na cozinha suja. As baratas estão correndo por cada centímetro dela, pelo balcão e por pequenos espaços. Os ratos mastigaram a maioria dos móveis de madeira e criaram uma rede de túneis subterrâneos para acessarem todas as áreas da sua casa. Dá para ouvir as unhas dos pequenos roedores pegando nos ladrilhos sempre que eles passam pela sua orelha. Você tenta dormir, mas a pilha de louça na pia está tão grande que a torneira pinga em tudo e canaliza a água de forma que ela escorre pelos pratos e copos, respingando na sua testa. Você pega seu saco de dormir e o coloca no porão. O cheiro é insuportável. Tem musgo crescendo por todos os cantos e até mesmo uma pequena poça de água parada apodrecendo e servindo de lar para mosquitos, bactérias e outros vermes. Os ratos e camundongos usam essa poça como área de natação para fazer festas na piscina e se limpar depois de um longo dia comendo sua comida e fazendo túneis. Existem milhares de ratos em todos os cantos, mas de alguma forma você não se importa mais com eles. Dá pra ver pequenos ninhos com filhotes deles nos cantos escuros. A base de madeira está cedendo e sendo corroída por cupins e pelo acúmulo de mofo. Você acorda no dia seguinte com pegadas de ratos por todo o corpo e vai trabalhar, só para ser expulso e mandado de volta para casa para se limpar. Aí tenta tomar banho, mas os canos estão entupidos e apenas algumas gotas de água suja caem no seu corpo. Então vai para o quintal, que tem um espaço com terra onde iria construir uma piscina. Mas não teve tempo de prosseguir com isso. Você coloca seu saco de dormir sobre a terra e tenta encontrar a mangueira do jardim para se limpar. Mas os ratos roeram o plástico, então ela não esguicha direito. De qualquer forma, você se joga um pouco de água e tenta se secar com alguns sacos de lixo, já que não consegue encontrar suas toalhas naquele mar de lixo. Então volta para dentro para assistir TV, que surpreendentemente ainda funciona. Libera um pouco de espaço no sofá e pede pizza. Tem uma pilha de caixas de pizza formando uma mesa de centro improvisada e você descansa as pernas nela. A pressão e o peso ali permitem que alguns insetos que comem as crostas e o queijo que sobraram se afastem. A campainha toca, você se levanta e atende. O entregador já está no carro dele, dirigindo para longe do fedor. Todos eles já o conhecem. O bom é que você pagou online. E volta a assistir ao filme, enquanto vê mais alguns bichos rastejando por todo o seu aparelho de TV. As horas passam e você se dá conta de que precisa acordar cedo para o trabalho. Então arruma um espaço para dormir, mas roça a cabeça em algum objeto pontiagudo que está ao redor do sofá.
Os meses passam. Os vizinhos param de lhe dirigir a palavra e até mesmo o ignoram. Eles o evitam toda vez que você sai. A maioria deles fofoca e comenta sobre a sua casa. Todas as pragas dela estão se espalhando pelo bairro. Carros de controle de pragas entram e saem do bairro visitando uma casa nova todos os dias. Moscas e vermes se instalaram na sua residência, a ponto de ser impossível andar por lá e não ter algumas moscas ao redor do seu rosto. Quem passa pela vizinhança sabe que a sua casa é a fonte da infestação. Muitos meses se passam e ela fica irreconhecível. É impossível ver o chão e as paredes têm arranhões por toda parte. Os ratos tomaram conta e roeram quase tudo. E se tornaram seus novos amigos na hora de comer e até terminam com as sobras em sua companhia. O porão está completamente inundado e a água está vazando para a rua principal. Outras criaturas procuraram abrigo ali, incluindo cães e gatos de rua, guaxinins, gambás e até morcegos. Há vidro quebrado das lâmpadas estouradas por todo o chão e seu colchão tem buracos por toda parte. Você acorda com caixas de pizza empilhadas em cima de seu corpo e depois se olha no espelho. É o seu aniversário de 1 ano de mudança e esta não é a vida que imaginou. Pela janela, vê seus vizinhos vendendo suas casas. Alguns já foram embora, incluindo aqueles que o receberam na sua chegada. Você se vira e, como se fosse a primeira vez, finalmente vê todo o estrago. Tem uma foto sua pendurada na parede, aquela que colocou lá quando se mudou. Você decide dar um jeito na casa e limpar tudo, sabendo que vai levar semanas ou meses. Então, falta no trabalho e começa a faxinar seu quarto, pegando caixas de sacos de lixo e começando a colocar os resíduos dentro. Compra 3 aspiradores de pó novos e começa a coletar toda a poeira e detritos que se acumularam nesse período. Depois de algumas horas, há mais de 20 sacos de lixo do lado de fora da sua casa esperando para serem coletados. As manchas precisarão ser esfregadas e os móveis destruídos terão que ser jogados fora. Após 2 meses de trabalho pesado, deu para se livrar de todo o lixo acumulado. Você leva mais 1 semana para esfregar o chão e as paredes e encomendar móveis novos para substituir os quebrados e comidos. O maior desafio é se livrar das pragas restantes e resolver o problema da água do porão. Depois de alguns telefonemas, chegam alguns profissionais para consertar a água e se livrar dos vermes. Você leva um total de 4 meses para transformar sua casa em um lar todo repaginado pronto para morar. Seu jardim está florido e você volta ao trabalho com roupas limpas e um sorriso largo. E agora, conhece seus novos vizinhos, que ouviram muito a seu respeito. Sim, você tem algumas cercas para consertar, não é? Ah, o palco está pronto. Você está sob os holofotes, sendo observada por todos. A textura brilhante do piano reluz. Você posiciona seus dedos sobre as teclas e começa a tocar. Como tem 20 dedos em cada mão, consegue pressionar várias teclas ao mesmo tempo, tornando o som mais rico. Cada acorde de piano pode ter oitavas extras e notas a mais. Afinal, são 40 dedos no total. Assim que para de tocar, todos se levantam e batem palmas. O som dos aplausos é muito alto, já que as palmas são enormes para caber 20 dedos em cada mão. Você está em um barco no meio de um lago, pronta para dar um mergulho. Sua amiga segue seus passos e pula para dentro d'água. Como ambas têm 20 dedos em cada mão e pé, é fácil nadar. Os membros parecem remos. Você ganha dela e chega até a margem. Depois, nada de volta para o barco, remando com as mãos e pés. Na sequência, dá uma volta por aí e avista um bom paredão para escalar. Com os equipamentos de segurança prontos, posiciona suas mãos na pedra. Sua pegada é firme e você se segura em várias pedras diferentes que não são muito maiores que uma mão de 10 dedos. Então, consegue subir até o topo e seus esforços são recompensados com uma vista maravilhosa. Roupas alinhadas e um sorriso confiante no rosto. Tudo pronto para arrasar nessa entrevista. Você caminha para dentro do prédio como se fosse dona dele e espera que alguém a acompanhe até a sala do presidente. Todos percebem sua confiança e olhar determinado. Você é chamada para sua entrevista. Antes de entrar, prepara seu sorriso mais encantador e ajeita a roupa.
Ao entrar, já estende a mão para cumprimentar seu entrevistador. Com 20 dedos, mostra a firmeza do seu aperto de mão e deixa o presidente impressionado e curioso para saber mais a seu respeito. Depois vai embora radiante, com o semblante de quem ganhou na Mega Sena. Não demora muito, seu telefone toca. Querem marcar mais uma entrevista. Ok, por que não? 20 sacolas de supermercado dentro do porta-malas do seu carro e uma viagem só. A rua é longa e tem muitas curvas e subidas. Você alonga e estala os dedos. Agora é hora de descarregar as compras. E planeja distribuir todas as sacolas de forma igual nas duas mãos. Com 20 dedos dá para pegar mais sacolas, umas 10 em cada mão. É pesado, mas ei, pense nisso como um treino de pernas e ombros. Você tira as sacolas do porta-malas e corre para dentro de casa. Sucesso! Em uma viagem só, conseguiu levar todas as sacolas, menos uma. Espera. Deixa pra lá. Você coloca a sacola dentro de outra antes de sair, mas precisa voltar para o carro para fechar o porta-malas. Depois de um longo dia de trabalho, precisa se encontrar com uma amiga que não vê há muito tempo. O cansaço toma conta do seu corpo. No caminho, avista um salão de beleza e dá uma passadinha lá para arrumar suas unhas. Mas com 20 dedos em cada mão, é como fazer o tratamento de 2 pessoas. O tempo está passando e apenas uma das mãos está pronta. Sua amiga liga e diz que já está à sua espera na cafeteria. Vamos para a próxima mão. Depois de um tempão, você termina e corre para o seu compromisso. Está atrasada, mas suas mãos estão lindas. Agora está em uma feira tecnológica com dezenas de empresas mostrando seus novos produtos. Muitos dos celulares são levemente maiores que os feitos para pessoas com 2 mãos e 10 dedos. Os aparelhos são grandes o suficiente para serem considerados mini tablets. Você pega um que está de amostra e começa a mexer. Como tem 4 polegares, digitar no teclado é rápido e fácil. A tela é grande o suficiente para segurar pelo resto dos seus dedos. Você vai para a seção dos computadores e vê uma coisa interessante que chama a sua atenção. Um notebook com um teclado amplo que permite que seus dedos digitem sem fazer esforço. Aí abre um arquivo e começa a digitar. É surpreendente como é fácil e rápido escrever. Uma pena ter que esperar até que os produtos sejam oficialmente lançados para comprá-los. Você está na academia se aquecendo e se preparando para o próximo exercício. Aí entra em um ringue de boxe e pratica alguns socos com um saco de pancadas. Como tem 20 dedos em cada mão, seu punho cerrado é mais forte e faz mais estrago do que se tivesse apenas 10 dedos. Depois de socar bastante o saco, hora de alongar um pouco o corpo e depois voltar para o exercício. Em seguida, parte para outros exercícios para se preparar para o grande dia. Você está em uma floresta praticando sua pontaria no arco e flecha. Coloca 2 latas, uma ao lado da outra e mais 2 em cima. Então pega seu arco e o puxa para trás, com seus 10 dedos segurando 2 flechas e depois solta. As 4 latinhas caem rápido. Agora vamos aumentar a dificuldade, colocando as 4 latas uma ao lado da outra. Você inclina um pouco o arco e puxa as flechas até haver pressão suficiente para soltar. Suas mãos abrem e as flechas voam. Sucesso de novo! Você derrubou 4 latas sem fazer esforço algum. Se tivesse 20 dedos em cada mão, precisaria de pelo menos 7 ou 8 alvos próximos uns dos outros. O arco seria grande, mas manter uma boa mira não seria assim tão fácil. Após muita concentração, você solta as flechas e acerta todos os alvos no meio. Ter 50 dedos em cada mão alteraria sua aparência e jeito de andar. Suas mãos seriam pesadas, então você precisaria de braços fortes para manter o equilíbrio e sustentar os dedos. Tudo seria maior, inclusive seu celular e notebook. Uma guitarra teria que ser feita para acomodar esse monte de dedos no braço dela. Se uma comum possui 6 cordas no braço, essa personalizada precisaria ter entre 30 e 40 cordas. A música não seria limitada à anatomia humana e poderia ir além. Cada instrumento musical poderia ser feito para atender às condições físicas atuais da população, como um trompete, piano, harpa ou saxofone, feito para mãos com 50 dedos. Uma banda com 3 integrantes pareceria uma orquestra, e uma orquestra pareceria, 5 orquestras. Você está tranquilona em casa jogando videogame com sua amiga. Cada controle é do tamanho de uma mesinha de café. Uma mão que consegue sustentar 50 dedos não aguenta segurar mais nada, então o controle fica apoiado no chão. Há tantos botões e comandos que é fácil se perder ao olhar para eles.
Vocês estão jogando futebol e cada uma está controlando um jogador. Com o poder de movimentar e coordenar um total de 100 dedos, seu cérebro é maior que o normal e sua capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo é ótima. No fim das contas, você derrota sua amiga. E após uma revanche, ela dá o troco. A terceira rodada acaba em empate. Você abre a mão e dá um toca aqui na mão dela, produzindo ondas sonoras que são ouvidas pelos vizinhos do outro lado da rua. Ter muitos dedos significa que elementos de sustentação e coisas ergonômicas precisam ser muito maiores que a média. Ir a uma joalheria é um sofrimento, já que é preciso encontrar o anel certo que caiba em qualquer um dos 50 dedos que há em cada mão. Produzir uma luva custa caríssimo, pois envolve um processo complexo de criação e uso de muito material. Desenhar também é desafiador, pois segurar um lápis comum não é tão fácil. Cada lápis e material de papelaria precisa ser 10 vezes maior do que os que temos hoje, e o custo de produção é muito mais alto. Copos precisam ser mais compridos ou mais achatados, para que seja possível segurá-los. A mão é muito maior e os dedos ficam juntinhos ao redor da palma, se assemelhando a um girassol. Se você sentir calor, pode se abanar com sua própria mão em vez de usar um ventilador. Será mais fácil pegar areia para construir um castelo na praia. Com tanto espaço sobrando na mão, dá para fazer montes gigantes de areia e montar um castelo imponente rapidinho. E se estiver brincando de jogar bolas de neve, prepare-se para receber bolas de canhão e não as bolinhas de sempre. Isso seria uma beleza! Ficar na água a 21 graus por muito tempo definitivamente não fará bem à sua saúde. Uma temperatura de 10 graus é um pesadelo. A sensação é de muito mais frio do que o ar na mesma temperatura. Os passageiros do Titanic estavam na água com 2 graus negativos. Você pode imaginar o quão frio era isso? Até o iceberg que o transatlântico encontrou era mais quente. A água só não congelou por causa do alto teor de sal. Mas e se a temperatura estivesse mais alta? E se o navio tivesse afundado em um mar de, digamos, 50 graus? Teoricamente, isso poderia ter acontecido se as águas do Atlântico Norte encontrassem uma corrente quente na parte sul do oceano no dia do desastre. Mas este calor não teria sido o suficiente. A área dos oceanos é muito vasta e a temperatura é muito baixa à noite. A corrente quente por si só não faria diferença para quem estava no mar. Mas se o Titanic tivesse afundado em outro lugar em um determinado momento, talvez todas as pessoas pudessem ter sido salvas graças a um incrível fenômeno natural. Agora, todos a bordo. Nossa viagem para um universo paralelo vai começar. É uma noite sem lua, de 14 para 15 de abril. O Titanic colide com um iceberg. A água gelada inunda os convéses inferiores. O capitão envia um sinal de socorro. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, está a 95 km de distância do cruzeiro afundado. Na velocidade máxima, ele chegará em 4 horas. Isso é muito tempo mesmo em águas tropicais quentes, já que o corpo perde calor de qualquer maneira. O Titanic começa a afundar. A tripulação baixa os botes salva-vidas. Alguns dos passageiros saltam no mar. O navio está afundando. Não há mais botes, então você pula junto com outros passageiros. E parece que entrou em um enorme iceberg. A água é tão fria que é difícil se mover. Não dá nem para gritar, pois não há ar em seus pulmões. Neste momento, sente um calor agradável vindo das profundezas, que sobe acima dos joelhos e da cintura, depois atinge o pescoço. Finalmente, você recupera o controle de seus músculos e pode respirar profundamente. Então percebe que todos os outros passageiros sentem o mesmo. A água fica um pouco quente, isso o deixa feliz. Mas em um momento, o horror substitui a sua alegria. O oceano começa a espumar, e não por causa da alta temperatura, mas porque algo está subindo do fundo do oceano. Você ouve um som baixo e pesado vindo das profundezas. Não é o Titanic afundando, mas algo maior. Aí é possível ver um enorme iceberg nas proximidades, que está derretendo e um pedaço enorme se soltando. 1 milhão de bolhas aparecem na superfície, então você sente algo bater na sua perna. Milhares de estranhas rochas leves estão vindo de baixo, há também placas maciças entre elas. As pessoas as usam como botes salva-vidas. Você sobe em uma daquelas rochas e olha para o navio. Ele não afunda, pois toda a água está borbulhando e o empurrando para cima. Você pega uma das pedrinhas e entende tudo. É Pedra Pomes, um vulcão subaquático acordou bem debaixo da embarcação. Milhares de toneladas de rocha vulcânica estão flutuando na superfície.
Após a erupção, o magma sacode toda a área, aquece a água e destrói o fundo do mar. Mas não resulta em nada destrutivo na superfície. A enorme pressão de centenas de milhões de litros de água suprime o poder do vulcão. Rochas derretidas da crosta terrestre são pressionadas contra o fundo do mar e as pedras-pome sobem para a superfície. E aqui está o motivo para isso acontecer. A camada superior da Terra consiste em muitas partes sólidas, as placas tectônicas. Elas colidem umas com as outras e se dividem. E quando uma parte se separa da outra, o magma surge imediatamente. Então, todos os vulcões são esses locais de falhas instáveis. Se o Titanic tivesse navegado sobre uma dessas áreas durante uma erupção, muitos passageiros teriam sido salvos. De volta ao universo paralelo. Você percebe que o transatlântico começa a afundar novamente. A água não está mais borbulhando. O vulcão se apagou. Em questão de segundos, o oceano fica gelado novamente. Felizmente, você tem seu bote salva-vidas de pedra-pomes. Isso é o suficiente para esperar pelo resgate. Mas vamos imaginar uma situação sem vulcão subaquático e um iceberg, em que a água estivesse quente desde o início. Um dos motores no compartimento do motor do navio quebra. Vários canos estouraram por causa do aumento da pressão e agora há uma rachadura no casco. A água está enchendo os convéses inferiores e a embarcação está afundando. As pessoas escapam em botes salva-vidas. Há menos pânico, já que a noite está quente e ninguém está congelando. Cada passageiro recebe um colete salva-vidas. O Titanic está se partindo. Você entende que tem que pular. O gigante afunda. Muitos passageiros caem no mar horrorizados. Eles mergulham no oceano escuro e imediatamente vão para a superfície. O pânico e o caos completo tomam conta. O cruzeiro desaparece no escuro e finalmente tudo fica em silêncio. Alguns minutos se passam e você percebe que não há pânico algum. A água está morna. Quase todos os passageiros têm colete salva-vidas. Alguém está flutuando nos destroços do navio de madeira. Depois de algumas horas, a água não parece mais tão confortável. O oceano tira o calor do seu corpo. Para se manterem aquecidos, os passageiros nadam mais próximos uns dos outros em um círculo apertado. Sim, agora é bem possível esperar mais algumas horas até que o resgate chegue. As pessoas nos botes salva-vidas se aproximam e levam as que congelam a bordo. Elas se revezam, 20 minutos na água, depois 20 minutos nos barcos. É essencial não tirar a roupa, mesmo a molhada ajuda a manter o corpo aquecido por mais tempo. E quando parece que todos estão salvos, alguém grita. Uma garota em um bote parece assustada. Ela treme de medo e aponta o dedo para a água escura. Os passageiros tentam ver o que tem lá e percebem uma barbatana triangular. 1, 2, 3, são muitas. O barulho do navio afundando atraiu um grupo de tubarões. E agora eles estão rondando os sobreviventes, na esperança de satisfazer sua fome. Estão nadando devagar e não parece que vão atacar, mas é preciso manter os olhos abertos, pois estes são alguns dos tubarões mais agressivos e perigosos do mundo, os cabeças chatas. Eles podem ser ágeis, rápidos e imprevisíveis. Não nadam nas águas frias do Atlântico, mas a desse universo paralelo é perfeita para eles, que são fortes e resistentes, e criam a ilusão de lentidão para deixar suas presas relaxadas. São chamados de cabeças chatas por causa do focinho curto e rombudo, como o de um touro, e gostam de acertar um alvo ou outros tubarões com a testa. Vários deles estão abauroando os barcos. Alguém cai na água. Felizmente, as pessoas ajudam a pessoa a voltar. Os tubarões não recuam. Caos e pânico se instalam. Todos estão gritando e jogando água com os remos para assustar os peixes, mas isso não ajuda. Um dos tubarões abre a boca cheia de dentes e se agarra a um bote. Neste momento, você percebe mais barbatanas nas proximidades. Um bando de grandes tubarões brancos chega para a festa. Eles são alguns dos animais mais perigosos do planeta. São grandes, rápidos e fortes, e seus 300 dentes triangulares alinhados em várias fileiras são afiados como lâminas. Os bichos nadam ao redor dos barcos e assustam os cabeças chatas. Você cai do bote e vê uma grande barbatana se aproximando. O medo desperta o seu instinto de sobrevivência. Você está dando o seu melhor para nadar para longe dali o mais longe possível. Claro, é inútil, pois o tubarão é muito mais rápido e definitivamente irá te pegar. Você sente seu pé tocando o nariz do animal. O outro pé entra na boca cheia de dentes. Você grita de horror. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Isso porque essa espécie raramente ataca as pessoas. Se morde é apenas para testar. Afinal, a presa favorita dela é a foca.
o bicho simplesmente perde o interesse se perceber que você não é uma. Mas se ele estiver morrendo de fome, não importa o tipo de presa. Para sua sorte, este não está faminto. Os sobreviventes nas embarcações também não têm quase nada a temer. Os tubarões brancos não os atacam. Eles podem empurrar os botes um pouco, mas apenas para testar. Os animais agora estão nadando para longe, mas um cabeça chata surge e parece que está com fome. Ele está nadando na sua direção, abre a boca e uma buzina alta de navio penetra na água. É o RMS Carpathia que chegou para prestar socorro. Todos os tubarões nadam assustados. Os passageiros são salvos. De volta ao universo, a outra embarcação que estava por perto e poderia ter salvado os passageiros muito antes. Mas isso já é outra história. As comidas sobre as mesas da sala de jantar do navio de cruzeiro parecem que recém foram feitas. Parece que todos foram embora. Você entra em pânico e corre para o convés principal. Há muitos chinelos e sandálias espalhados, mas não tem ninguém por perto. Você se inclina sobre o parapeito e vê que o navio ainda está se movendo. Não há um único membro da tripulação à vista. Seu primeiro palpite é que todos se reuniram em algum lugar por algum motivo. Então você vai até o capitão e anda pelos corredores longos que parecem labirintos antes de chegar na sala de controle. A porta está escancarada e alguém colocou o navio no piloto automático. Alguns cenários se desenrolam na sua mente. O cenário número 1 é que, enquanto você estava dormindo, todos acordaram e decidiram te aplicar uma pegadinha. Então devem estar escondidos em algum lugar da embarcação. Quando você enlouquecer por ninguém estar por perto, eles aparecerão do nada e o surpreenderão com uma festa e um bolo incríveis. O segundo cenário que você criou é que, enquanto todos estavam curtindo o cruzeiro, o navio acidentalmente entrou com todos na quarta dimensão, incluindo os animais a bordo. Mas então, por que deixaram você para trás? O terceiro cenário possível é que todos encontraram um navio de cruzeiro melhor nas proximidades e decidiram abandoná-lo por um melhor. Simplesmente esqueceram de te avisar. Mas por que deixaram os pertences para trás e as comidas pela metade? Você tenta descobrir o que os controles significam, mas são muitos aparelhos aleatórios e luzes piscando. Não tem um manual operacional para estudar, mas tem internet Wi-Fi bem rápida. Você liga seu laptop e faz uma pesquisa rápida sobre o que algumas dessas coisas significam. Então rapidamente descobre que o navio está em modo de segurança e possui sensores automáticos para detectar quando as águas ficam muito agitadas. Você abre as redes sociais e tenta entrar em contato com algumas pessoas, mas seu telefone não tem conexão. Só o laptop conectado via cabo funciona. Há um rádio para contatar o continente. Você liga, mas ninguém atende. De repente suas notificações aparecem. Você vê fotos dos seus amigos de férias ou em casa, mas eles não estão lá. Só o cenário, sem ninguém. Todos desapareceram oficialmente, exceto você. Você tenta uma última vez entrar em contato com o resto do mundo, mas ninguém responde. Ao conferir alguns detalhes do cruzeiro, descobre que o navio vai precisar de cerca de 11 dias para chegar ao cais mais próximo. Depois de olhar o mapa, você vê uma pequena ilha remota que fica a apenas 4 dias de viagem. O navio em que você está viaja a cerca de 20 nós, ou seja, a cerca de 37 km por hora. Enquanto isso, você vai explorando o navio e entra em alguns dos lugares chiques. Os anúncios na TV mostram apenas um cenário do navio vazio, sem pessoas, o que faz com que pareça bastante solitário. Em um cruzeiro de 7 dias, um navio grande pode usar mais de 4.000 quilos de alface e 20.000 quilos de ovos. Em geral, são 2.000 bifes e 1.000 batatas assadas consumidas por dia em um cruzeiro com mais de 1.000 pessoas. Há tanta comida e ingredientes no navio que, tecnicamente, você pode ficar ali por anos. Você chega na mesa da recepção e fala pelo interfone para fazer anúncios oficiais. Olá? Olá? Apenas o som dos grilos. Ok, se isso é algum tipo de brincadeira, não é engraçado. Vocês podem sair agora. Eu vou para o convés comer um lanche. Você espera por uma resposta, mas ninguém vem. Então decide ir para os convéses inferiores do navio. Mas antes de descer, dá uma olhada na pista de patinação no gelo, que está sem ninguém. Você põe patins de gelo e dá uma volta. É bom não ter ninguém para te incomodar ou dizer o que fazer. Depois disso, confere a sala de jogos e vai jogar fliperama. Você usa as moedas do balcão e joga por horas. O sol começa a se pôr, então você decide tomar uma bebida refrescante e apreciar a vista. Você vai para o deck superior, onde apenas os VIPs são permitidos, e pega a maior espreguiçadeira para deitar. Está tão quieto que dá para ouvir as ondas do mar. Você adormece lá mesmo e acorda na manhã seguinte com o brilho da luz do sol.
Você dá uma volta pelas redondezas, tentando ver o que fazer, e pega um taco de golfe e começa a balançar. Você taca as bolas para o oceano e continua jogando até ficar entediado, quando percebe que se desviou das atividades e quer ir para os convéses inferiores do navio. Você sai pela porta que diz somente funcionários, com um crachá que encontrou por aí, e começa a descer para o fundo. Está ficando mais escuro, a energia não está funcionando, então você pega uma lanterna e dá uma conferida nos quartos. Os membros da tripulação geralmente vivem em um quarto estilo alojamento com beliches compartilhados. Eles têm uma área comum para refeições e têm acesso a outras atividades recreativas. As cozinhas que servem os restaurantes principais também ficam localizadas nas áreas inferiores. Todos os quartos parecem iguais. Há muito barulho vindo da sala de máquinas, o que torna o lugar assustador. Os canos estão tinindo e sons de estalos vêm de lugares aleatórios. As luzes estão piscando. Há sombras seguindo você enquanto você se move com a lanterna. Você está assustado e chama para ver se tem alguém lá, mas tudo o que ouve é sua própria voz ecoando pelos corredores. Você está perdido e tenta encontrar o caminho de volta para os decks superiores, mas tudo parece igual. Você começa a correr e entrar em pânico quando tropeça em algo e perde sua lanterna. Está muito escuro. Você acena com os braços e tenta encontrar a saída. Coloca as mãos na parede e tenta se deslocar. Então vê uma luz brilhante no final do corredor e caminha para lá. Você acaba chegando a uma das cozinhas centrais, com muita comida espalhada por lá. São dezenas de geladeiras e uma cozinha inteirinha dedicada a sobremesas. Seu estômago ronca de fome. Você come algumas das comidas mais exóticas e de primeira linha, que podem custar até $1000 por prato. Assim, passa os próximos dias devorando as delícias, jogando golfe e se divertindo na pista de dança. 3 dias depois, você aproveitou a maioria das coisas divertidas do navio. Enquanto se aquece ao sol, vê uma ilha ao longe. Você pega seus binóculos e vê o cais para onde o navio está indo. Você se dirige rapidamente ao centro de controle e vê um mapa. Faltam 30 minutos para chegar, mas você não sabe como estacionar o navio. Você acaba baixando a âncora para pará-lo. Você usará os barcos de resgate para remar até a ilha. Então reúne alguns suprimentos e rema. Talvez alguém na ilha possa te ajudar. Você desce e rema até a costa. Ao entrar na cidade, vê que ela está vazia. As pessoas deixaram seus carros no meio da rua durante o trajeto. Você vai até a delegacia para ver se consegue algumas respostas, mas nada. Meses depois, você explorou toda a ilha e salvou muita comida do navio de cruzeiro. Após 5 anos, você assumiu o controle total da ilha e aprendeu a pilotar o navio corretamente. Você não viu uma única pessoa desde aquele dia no cruzeiro. É como se todos tivessem evaporado. 10 anos depois, você está na torre de rádio. Você tem a barba grande e não pisa no navio há 3 anos. Há campos de plantações por toda a ilha. De repente, você pega algum sinal no rádio em código Morse. Alguém do continente está tentando entrar em contato. Você decide voltar para o navio e se desloca até lá.